Fala, galera, tá começando mais um Pode Crer e hoje eu tô muito feliz de verdade de estar aqui. Esse episódio é um marco na história do Pode Crer. O Pode Crer ele veio com esse nome realmente mudando, passou por mudanças porque é necessário a mudança para o bem e hoje é um episódio muito marcante. São duas pessoas que estão aqui. O episódio hoje, o tema é a alegria de ser cristão. E não poderia ser diferente, não poderia estar com outras pessoas que essas duas pessoas que estão aqui. Thaís Gonçalves, minha amiga, e Viviane Kepler. Sou eu. Sobrenome maravilhoso, inclusive. É verdade. Então, assim, primeiramente, cara, queria agradecer a presença de vocês aqui. Estou muito feliz, isso aqui enche muito meu coração de alegria de estar com pessoas que realmente tenho como inspiração, de verdade. Vou falar um pouco mais sobre isso hoje, durante o episódio. Mas queria que, primeiramente, vocês ficassem à vontade, se apresentem, falem o nome de vocês, quem são vocês. Fiquem à vontade. Pode ir, Thaís. Boa noite. Não vou te falar boa noite. Pode dar boa noite, amiga. Não tem problema, não. É boa noite. A gente tá gravando de noite, é boa noite. Se tu tá vendo de dia, é bom dia. Se tu tá vendo de tarde, é boa tarde. Vamos lá. Meu nome é Thaís Gonçalves, tenho 34 anos. Sou casada com o Evaldo, amor da minha vida. Estamos há 17 anos juntos. Temos 2 filhinhos. Oi, Melissa. Oi, Nicolas. Tem que mandar beijo pra eles, senão... E é um prazer estar aqui hoje com vocês e tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Amém. E eu sou a Viviane Kepler, tenho 41 anos. Quando você falou 34, surpresa, eu falei, meu Deus. Eu tô surpreso. Não tenho sabia que ela tinha 41 anos, não tenho filhos, mas eu divido os filhos com a Thaís. É verdade. Porque lá na igreja os filhos dela são meus filhos também. A ponto deles me questionarem. Você vem na igreja domingo de manhã? Porque eu tenho que ir para poder encontrá-los no Kids. É verdade. Entendeu? E aí, assim, né? Eu brinco com eles, que eles também são meus filhos, que eu tenho um amor incrível por aquelas crianças. Beijo, Melissa. Beijo, Nicolas, também. E te digo mais. Há pouco tempo, a Thaís fez um post e tal, e a minha irmã mais nova me mandou mensagem assim, você conhece a Thaís e o Evaldo? O Evaldo estudou no ensino médio na sala da minha irmã mais nova. Olha que loucura. Muito doida, Olha né? que loucura. E depois eles se reencontraram trabalhando na aeronáutica e tal. Isso. Olha que loucura. E nós fomos nos aproximando mais pelas crianças, né? Por mais que tivesse ali aquela dinâmica da igreja e tal, mas o fato de eu estar dividindo os filhos com eles, eu fui me aproximando, ficamos aqui, temos um carinho muito grande uma com a outra. É verdade. E descobri que a minha irmã estudou com o marido dela. Mundo ovo, né? Cara, é impressionante. Eu vou te falar que nada é por acaso. Todos os episódios, se vocês revisarem todos os episódios, as pessoas quando sentam aí, elas tinham uma ligação Aí, que eu não sabia. Teve um episódio que foi o mais improvável, assim, foram pessoas de ciclos totalmente diferentes. Sim. Quando elas sentaram aqui, ela falou assim, cara, eu já te conhecia e eu já te conheci. Então, assim, que cara, legal. isso aqui é um projeto de Deus, né? Pra você que não conhece, o Pode Crer é um projeto para exaltar o nome do Senhor. E a gente tá aqui hoje para falar sobre a alegria de ser cristão. Amém. E de verdade, assim, eu tenho aqui, eu falei no início do episódio, que eu tenho vocês como referência, e é verdade. Vocês duas me marcaram de maneiras diferentes, mas com o mesmo tema, que é a alegria. Assim, de verdade, eu lembro da Vivi, quando eu dei meu testemunho lá na Ilan, eu falei sobre a importância do Ministério de Louvor. Inclusive, pô, esse vídeo tá viralizado na internet também, eu falando sobre... Cara, o Ministério de Louvor fez muita diferença na minha vida. Muita, muita. Assim, até hoje eu tenho algo com a música. Pena que eu não tenho a voz, né? Mas Deus sabe o que faz. Mas o coração tá ali. O coração tá na música. E de verdade, você impactou a minha vida quando eu entrei na Ilan e vi a tua alegria. Porque eu tinha uma visão da igreja totalmente diferente e a nossa igreja foi uma igreja que quebrou tudo isso. E você foi uma dessas pessoas, quando eu vi a Vivi dançando, Facinho, né? louvando, dançando, eu falei assim, cara, eu sou assim. Sei. Eu sou assim, não é à toa que o vídeo que me trouxe maior visualização dançando. foi dançando e cantando. É verdade. Olha que loucura. Então, assim, isso me marcou muito. Aquilo ali foi um marco de tipo assim, cara... Pô, ser cristão é legal também, né? Eu tinha uma visão de ser crente totalmente diferente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Vivi. Você sempre foi assim? Então,
Na verdade, a minha família inteira canta, né? Eu canto desde pequena, meu pai cantava, minha mãe canta. Minha mãe é uma contralto excelente. Se você cantar o parabéns, ela vai abrir o contralto. Minha irmã mais velha canta, minha irmã mais nova canta, meu cunhado canta. O cunhado que não canta toca piano e teclado. Então, a minha família é muito musical. E nós sempre cantamos. E eu era de outra igreja, antes de ser da Ilan, era da Reviver em Cristo na freguesia, mas lá, a minha irmã, eles têm um outro formato, agora até que não, né? Mas na época que eu era de lá, eles tinham um formato onde tinha um ministro de louvor com o microfone sozinho e o restante atrás, paradinho ali, Backing vocal. Isso. um backing vocal com um Maneiro. pedestalzinho e tal. Nem pra isso a gente serve. E eu era um backing vocal, um pedestalzinho ali. E eu não podia chamar atenção no pedestalzinho. Eu ficava Oh. paradinha Cara, eu cantando. não te imagino Também assim, não não consigo. imagino. Eu também nunca imaginei que eu fosse ficar livre. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu morava na freguesia e tal, voltei a morar na Taquara. E aí, comecei a... Poxa, eu tenho que me deslocar muito para ir para a igreja. A minha igreja era ali na Três Rios. E aí, eu falei, eu preciso de uma igreja perto de casa. E fui para a Ilan. Comecei a ver os vídeos da Ilan na internet. Fui lá visitar. Visitei um dia. No outro, me inscrevi no Ondas. Eu nunca tive dúvida. Também comigo. Entrei no Ondas e já falei assim, eu quero a ficha de membro. E aí fiz a audição para o louvor, né? Que lá um pouco mais difícil do que era lá na minha outra igreja, porque na audição na Ilan a gente tem que cantar com clique, a gente tem que cantar com voz guia, que foram coisas que eu nunca tinha usado na minha vida. Na verdade, ainda tinha o plano de entrar isso na outra igreja. E me deram um microfone solto. Já era diferente, né? Já, É. Primeira coisa diferente, né? E aí, me disseram assim, ó, aqui na Ilan a gente precisa olhar para as pessoas e convidá-las para louvar. Então, interaja com as pessoas. Opa! É tudo que ela E queria. eu fui falando assim, ó, vocês não estão falando sério? Estamos falando sério. Tá bom. E aí, eu fui entendendo o que era. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou intensa o tempo inteiro. Tudo meu é muito verdade. intenso. Identifico Tudo meu é muito. muito intenso. Se vocês estão me vendo lá no Dream Center, vocês veem que é tudo intenso. Se eu tô no louvor, é intenso. Quando eu vou lá cantar com as crianças, é intenso. Às vezes o pessoal fala assim, Vivi, só uma música só. Quando eu vejo, tô fazendo 4, tô fazendo campeonato de música com as crianças. Que eu gosto muito daquilo ali. Perfeito. E aí eu fui entendendo quem eu era e entendendo que, caramba, aquilo ali era legal. Tem espaço Sim. para eu ser eu aqui. Tem né? espaço isso. para eu ser eu. E aí eu lembro que uma vez o pastor Júnior, ele me pegou ali na igreja, chegou... Eu estava começando ainda na igreja, né? Com muitas inseguranças e tal. E ele me chamou no canto, assim, antes de começar o culto. Ele falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Aí o quê? O jeito como você adora é sensacional. Não muda, não. Aí eu falei, É Cara, isso. Homem abençoado. é isso, não, Pastor Júnior, um beijo no seu coração. Pastor Beijo, Júnior. A gente ama! Eu amo meu pastor, gente, eu amo meu também. pastor. Nunca achei que eu ia dizer isso, mas eu amo meu verdade. Eu pastor. amo meu pastor e eu já É falei verdade. com ele e com a pastora Aline que... E aí, não desmerecendo nenhum pastor que passou na minha vida, até porque meu cunhado é pastor e é uma das minhas maiores referências de vida com Deus. Eu tenho um primo pastor que também eu amo, mas eu nunca tive o cuidado que eu tenho como eu tenho com o pastor Júnior e pastora Aline. Eu acho que eles captaram a minha essência mais louca do mundo e usaram isso, sabe, ao meu favor, para me curar, me Isso. cuidar e me Amém. colocar para trabalhar usando toda essa minha intensidade, sabe? Eles foram muito, muito sábios, porque em muitos momentos da minha vida, e aí até em vida profissional e principalmente ministerial, eu ouvi assim, ó, menos, segura um pouco. Nossa, eu vi isso minha vida inteira. Também. Né? Estamos aqui falando com pessoas que têm o mesmo Todo mundo aqui é temperamento. parecido, é verdade. E eles nunca. E eles Isso, nunca. isso. Pelo contrário, quando eles vieram me falar do Dream Center, eles falaram assim, a gente precisa de alguém com a cabeça igual a sua, com ânimo igual o seu para botar isso para andar. Então, assim, eu já falei para eles, até me emocionei quando eu falei para eles que eu realmente me sinto muito cuidada ali por eles. Porque eles conseguiram olhar para mim e extrair
cara, esse é o melhor da Vivi, é isso que a gente vai usar. Perfeito. E aí eu me encontrei na Ilan, numa casa cheia de loucos por Cristo, É verdade. que eu amo, sabe? Eu encontro as pessoas tão alegres como eu e quanto eu, e tô feliz lá pra caramba. Amém. E realmente, quando eu tô ali louvando, sabe? Domingo agora a gente cantou aquela música Único, né? Que fala, quem não louvará? É verdade. Quem não temerá o rei? E eu fico me perguntando, quem não louvará, É sabe? verdade. E eu vivo aquilo ali mesmo, e eu já notei que quando eu tô louvando ali, e o Ian vai logo pro primeiro banco, é diferente. Isso. Meu Deus. Porque eu já vou olhando pra ele, ele vai me Intenso. olhando, ele faz É, assim, eu faço assim, e é incrível. E eu me seguro, tá? Eu me seguro pra não... Por quê? Pra não passar do ponto, porque eu sou muito, muito alegre, assim. Eu sempre falei isso pra minha esposa e ela fala assim, cara, seja você. Até a questão do casamento lá, aquela dança e tal que eu fiz, eu não ia fazer, tu acredita? Porque eu falei assim, Olha. cara, será e tal? Ela falou assim, não, cara, isso é tua personalidade. A gente se conheceu dançando, tu acredita? Ai, que legal! Ele Loucura, né? dançarina. Ah, sempre... Não, eu que sou o dançarino. Né? Oh! Não, você eu já sabia porque tu Ela- dançou no casamento. Ela Agora tava ele... quietinha lá, mas assim, cara. Então ela falou assim, cara, mantenha a tua personalidade, não muda quem você é, não. Você é um cara autêntico. Eu te conheci assim, a sua autenticidade foi o que realmente me chamou a atenção. Eu falei assim, cara, é verdade. E isso tem muito em você, assim, você faz toda a diferença você fazer da forma com que você faz. Ah, obrigada. De verdade. Fico Trazendo feliz. aqui agora pra Thaís. Thaís, eu sempre me emociono quando eu vou falar da Thaís. Porque realmente é a mesma coisa, assim. Eu lembro do dia que eu também te encontrei na Ilan. A gente estava no início da nossa caminhada ali. E eu até achei que você fosse a pastora Ju na hora que você veio falar comigo. Eu confundi Acontece ela. muito isso na Taquara. E aí a gente ainda estava entendendo muito e tal. E eu sempre vi, eu falei assim, gente, essa garota tá sempre rindo. É. Tá sempre rindo, tá sempre rindo. E a gente teve o privilégio, assim, de se aproximar como amigos mesmo. E eu tô até me segurando aqui, porque pra não se emocionar, mas assim, nós oramos pra gente, as pessoas olham pra mim, talvez, até mais pra mim do que pra minha esposa. E acha que a gente é rodeado de gente. Não é, gente. A gente tá no nosso mundinho, se deixar, a gente só fica no nosso mundinho. E a gente orava tanto pra ter bons amigos. A gente falou assim, cara, Deus nos manda amigos de Cristo, né? Pessoas que têm a mesma convicção com a gente. E o presente maior foi Evaldo e Thaís, gente. E assim, é algo diferenciado assim mesmo. Eu vejo muito Cristo em vocês. Acho que se eu puder falar, a maior qualidade de vocês é essa. Eu vejo Cristo na vida de vocês em tudo, da maneira com que vocês lidam com as pessoas. Eu sempre falo que eu sou a Thaís e ela é o Evaldo. É o contrário lá em casa. Isso. Porque é bem parecido em tudo. Isso. E um precisa do outro, né? Sim. Então, assim, cara, tô muito feliz de você estar aqui. Você é uma pessoa muito importante, realmente, pra minha vida. Comigo, com a minha esposa, assim, aí você é super importante. Não é à toa que a gente hoje estava se mudando. A primeira pessoa que eu liguei foi a Thaís. A gente fez a chamada de vídeo. Porque eu falei, cara, eu só ligo pra Thaís pra falar coisa ruim. Deixa eu falar uma coisa Uma boa notícia pra boa, ela. né? Só ligo pra ela pra pedir socorro. E eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Da tua mãe. Tua mãe falando assim, eles também precisam de ajuda. Sim. Também compartilha as coisas boas. Eu falei assim, cara, vou ligar. Aí a minha esposa se deixava... Vai ligar pra quê? Não precisa ligar. Falei, vou ligar, vou compartilhar. Enfim, Foi queria muito que você bom. falasse um pouco mais sobre... Vocês duas são mulheres fortes. Isso, assim, é... Visivelmente, você bate, são pessoas que não... Vocês podem fazer os maiores esforços do mundo para passar despercebido. Vocês não vão conseguir. Não dá. Nem vocês querendo muito. Então, assim... Mas eu queria entender, cara, quem é a Thaís? Como que você chegou até esse ponto? Você sempre foi assim? Fala um Sim. pouco mais sobre você. Então, gente, eu não vim de uma família que todo mundo canta. Mas na minha família, a gente nunca teve um envolvimento muito grande com a igreja de serviço. A gente era crente esquenta-banco. A gente ia domingo para a igreja. Meus pais se converteram, eu tinha 3 anos de idade. Então, durante muito tempo, a gente frequentou a igreja.
E eu sempre fui muito falante. Na escola, sempre representante de turma, sempre a pessoa que fazia os outros rir, era tirada de sala, tomava advertência porque ficava fazendo piada na hora da sala. Inclusive, eu conheci meu marido por causa de uma piada, né? Sério, É que verdade. legal. Sério, gente, isso fica bom do dia. Vamos ter que voltar. Eu sei a história. Vamos ter que voltar então, hein? Então, eu sempre fui muito expansiva. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha essa crítica do menos, não precisa ser tão intensa. E aí, quando a gente chegou ali na Ilan, que eu realmente peguei o amor pelo serviço, né? Porque assim que a gente entrou na igreja, eu já amei. E aí, eu falei, cara, vamos fazer esse curso Ondas aí pra ver como que é essa igreja. Bora ver qual é. Bora ver qual é. E aí, quando a gente fez a terceira aula, inclusive, eu digo assim, vamos ficar felizes por esse merchan aí do Ondas. Quando a gente fez a terceira aula do Ondas, que fala sobre a personalidade e tudo mais, os dons, eu entendi que o jeito que Deus me fez era pro reino dele. Eu não tinha que ficar podando, porque Deus me fez assim pra alcançar pessoas com isso. E aí eu comecei a entender também que não tinha problema eu ser vulnerável, porque ia ter dias que não estava tudo bem, ou que algo aconteceu, e que estava tudo bem eu ser vulnerável com as pessoas, eu contar as minhas debilidades, e isso ia conectar pessoas. Então, realmente, hoje eu vejo na minha família, todo mundo é empreendedor, né? Então, essa parte do falar sempre foi muito comum na minha casa. Mas hoje, eu usar isso para falar mais do reino foi algo que realmente mudou para mim. Porque hoje eu me sinto um peixe na água. Antes eu me sentia um peixe fora da água, um peixe escalando uma árvore, por exemplo. E hoje, falando do Senhor, estando no curso de casais, falando na igreja, seja com as pessoas, eu sinto que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, conhecer você, meu amigo, e a ele, foi um presente de Deus, assim. Eu não acredito no acaso, como a gente estava falando aqui, né? Deus tem um propósito para todas as coisas. E ver vocês iniciando na vida com Deus, né? O testemunho que vocês têm, a sua intensidade, realmente eu vejo que Deus vai usar muito a vida de vocês de maneira assim, vocês não conseguem nem imaginar a maneira como que Deus vai usar, porque Ele vai surpreender muito a vida de vocês. E com a nossa vida foi assim também, a gente chegou de maneira despretensiosa na igreja, vamos ver, vou ficar quietinho aqui, que eu já vi lá que tinha essa coisa de servir, não sei o que, olha amor, vamos ficar aqui, que a gente acredita que é Todo mundo chega ali meio assim, né? Mas eu não conseguia, porque a minha essência é de falar, então logo eu tava falando, logo eu tava me comunicando. A essência da intensidade, né? De quem pensa. É isso. E quando você chamou o podcast para falar sobre alegria, eu falei, gente, isso é que eu mais amo. É um tema assim que eu quero que as pessoas olhem para nossa vida e vejam, caramba, é muito bom ser cristão. Porque às vezes as pessoas têm isso, né? Uma coisa careta ou uma... Desmistificar essa ideia do cristão isso. quadrado e chato. Isso. Né? Até porque Cristo não era assim. Isso. Não era. Ele era totalmente disruptivo. Eu sempre imagino que Deus era um cara muito engraçado. Eu tenho certeza que ele é. Eu tenho certeza disso, é verdade. Eu tenho certeza que ele é. Eu tenho certeza que de vez em quando ele ri de umas piadas minhas. E eu falo muito sobre isso, sabe? Porque eu falo que eu demorei, assim... Lógico que tudo é no tempo de Deus, se eu me converti agora foi no tempo certo. Isso. Mas eu falo que eu demorei a me converter porque eu tinha péssimos exemplos de cristão. A verdade era essa. Sim. Eu não tinha exemplos bons, assim. Quem eu conhecia eram pessoas que falavam sempre mal das outras pessoas. Então, assim, eu falei assim, gente, pra ser cristão assim... É melhor não ser, eu prefiro ficar no outro time aqui. Isso. Mas, assim, e foi realmente isso, assim. A ideia do episódio de hoje realmente é falar sobre isso, porque... Eu acredito muito nisso. Muito. Eu vivo isso. E é diferente de você falar sobre isso. Né? Eu vivo isso. Eu estou em locais, até falando do pastor Júnior mais uma vez aqui, ele falou assim, cara, você vai alcançar pessoas que eu não vou conseguir alcançar, porque você é diferente, você viveu uma vida diferente. Deus quis que eu tivesse uma vida sempre cristã, assim, berço cristão, não sei o que. Você não, eu nunca, cara, sem brincadeira, eu nunca tinha pisado numa igreja. Sério? É completamente o oposto. Então, assim, o que eu tinha a ideia de igreja? Cara, mas eu vi o que eu via na internet, né? E o que eu via das pessoas próximas a mim, que eram péssimos exemplos. Então, assim, cara, eu achava horrível. Eu falei assim, gente, por que eu vou pra igreja? Vou fazer o que na igreja? Eu fui para Paranailã por um acaso. Que não foi a casa. Exatamente. É isso. Foi um amigo meu que foi se batizar, aí eu falei, vou lá, né? Não, por você eu vou, não sei o que. E nunca mais saí de lá. É intensidade. Intensidade, assim, nível hard. Porque a minha vida mudou completamente no último ano aí. Mas não vou nem falar aqui, porque é muita coisa, né? Mas assim, cara, intensidade. Agora falando sobre a palavra intensidade, tá?
tá? A gente tá num episódio falando sobre alegria. Mas eu vou fazer uma pergunta que ela vai contra isso, Tá. tá? Que aí fica à vontade se as duas quiserem responder, acho que seria legal. Eu tô falando por mim, eu vivo de forma muito intensa também. Sou muito alegre, muito intenso em tudo. Mas, quando eu tô triste, eu também fico muito triste. Vocês também são assim? Sim. Sim. Mas passa rápido. É. É. Eu fico muito triste de chorar, ficar com a cara desfigurada de tanto chorar, mas passa rápido. E a gente tem que ter cuidado também com a ira, porque é um dos pontos do nosso temperamento. Se a gente ficar muito estressado, a gente pode explodir. Então, é aí que entra realmente o Senhor na nossa vida É para verdade. controlar isso. E a tristeza também, só que é momentâneo, né? Porque nós temos o Senhor na nossa vida e rapidinho a gente Não, vai. eu às vezes até eu me questiono, né? Quem não acredita em Deus faz o quê? É. Né? Porque eu vivo nessa também de ser muito feliz e evitar ao máximo ficar triste, porque quando eu tô triste eu vou muito down, né? Isso. Passa rápido, mas eu sei que eu sempre tenho um consolo. Eu tô triste, mas eu penso, cara, Deus tem um propósito pra isso. Isso. E aí, às vezes eu fico pensando, e quem não crê em Deus faz o quê nessa hora? No que ele se agarra? No que ele entende que... O que eu preciso entender? Né? Porque hoje, como eu sou uma senhora de 41 anos... Gente, agora sem brincadeira aqui. Eu não sabia que a Vivi tinha 41 anos. Tu sabia? Não. Gente, não imagina. Isso tá no meu RG, que tá 41. Entendi. Mas eu não tenho essa Eu achei idade, que a não. Vivi tinha, sei lá, 35. Praticamente. Eu já cheguei numa fase assim que já aconteceu tanta coisa na minha vida que eu paro e penso, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Isso. O que é que eu preciso enxergar que eu não estou conseguindo, que eu preciso desse episódio aqui para que eu enxergue? Isso. Sabe? Porque a gente sempre passa por etapas, né? Deus, ele tá no controle de tudo e ele sabe tudo o que vai acontecer e ele sabe que a gente vai conseguir passar, mas ali a gente vai aprender daquela forma ali, porque se não for daquele jeito a gente não vai parar e vai prestar atenção. Então, assim, sim, eu vou dar, mas eu já começo, Senhor, o que eu preciso ver? O que eu não estou enxergando? Essa pergunta foi muito boa, Ian, porque vindo pra cá, eu tava pensando sobre isso, né? Pra gente não passar uma visão de, ai meu Deus, ser cristão é estar sempre alegre. Não. E vindo pra cá, me veio o versículo que fala sobre isso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu penso isso, até quando algo ruim acontece, Deus é especialista em transformar esse ruim em algo bom. Eu vejo isso pelo meu próprio casamento, porque eu e Evaldo, a gente teve fases muito difíceis no início do nosso relacionamento, muitas coisas. Mas o Senhor transformou isso em bem, porque hoje a gente pode ministrar no curso de casais, ajudar outros casais com as nossas dificuldades. Então o Senhor pegou algo que era ruim e transformou em bem. Então eu penso, caramba, se eu tô passando por essa situação que hoje eu tô chorando, amanhã eu vou estar sorrindo e falando disso para alguém. Então, eu realmente... E Salmo 126 fala sobre isso, né? Aquele que semeia enquanto chora, vai colher sorrindo, né? Então, eu creio isso. Que até um momento de tristeza, eu já penso assim, caramba, qual é o propósito disso? É isso? Sabe o que mais mudou pra mim? Assim, nesse sentido? Eu sempre fui um cara que fui marcado. Eu tive uma infância, assim, muito difícil. Eu apanhei muito, de uma forma até desnecessária, assim, do meu pai. Então, assim, eu sempre carreguei isso comigo, sempre carreguei. Então, assim, eu tenho um pouco de trauma de muitas coisas, assim. Então, a minha defesa é o ataque. Então, assim, sempre... sempre fui um cara assim, quem me conhecia, cara, o Ian é um cara mais gente boa. O cara, agora, se estressou, ele virou outra pessoa. E realmente é. Sim. É uma coisa assim que é muito difícil pra mim. E eu até hoje oro e me quebranto. Tu vê que quase todo culto, no apelo, eu estou lá na frente, porque sempre eu acho que Tem ele que tá melhorar falando em algo. comigo. É assim, eu fico... Só que eu sou esse cara intenso. Então, assim, cara, eu preciso mudar isso. Hoje eu falo assim, que eu fico muito incomodado. Se eu vejo que eu tô pecando, que eu tô fazendo algo muito errado, cara, eu fico extremamente incomodado. É o Espírito Santo, é isso. E a única a diferença maior pra mim tá na importância, que eu não via, que a gente tá aqui falando sobre igreja e tudo mais. Cara, a importância de você ter uma igreja que ora por você. De verdade. Isso pra mim é algo que eu nunca tive. Mas é porque, Nunca assim, tive. a visão de igreja que eu costumo falar muito, né, com os meus amigos e tudo mais, é que eu não preciso daquele prédio lá. Exatamente. Eu não preciso daquela isso aí. igreja lá. Só que aquele prédio ali é como se fosse uma fogueira.
e eu sou uma brasa. Então, enquanto eu estiver dentro da fogueira, o meu fogo vai estar aceso. Se eu sair, se eu for retirada daquela fogueira lá, a minha brasa vai ficar, eu vou ficar queimando ali. Só que o que vai alimentar o meu fogo ali? O que vai alimentar o meu calor? Nada, e eu vou começar a apagar. E eu vou morrer. Então, aquele prédio ali nada mais é do que pessoas que estão decididas a serem pessoas melhores. Porque ele não tem ninguém perfeito, não tem ninguém... Perfeito. Se tiver alguém perfeito ali, tá na hora de subir, Já vai. sabe? Já Ninguém- vai. Não É. tem que estar ali. Isso, Ali somos todos isso. pecadores, somos todos errados, não merecemos a graça que nós temos do Isso, Senhor, não isso. merecemos. Só que nós estamos todos ali nos reunindo para cultuar o Senhor das nossas vidas e pedi-lo para que nós sejamos pessoas melhores. É Né? E aí, isso. voltando naquele ponto da tristeza, quando a gente começou a falar, que a Tess falou, eu estava com essa preocupação e tal, tem uma coisa que eu sempre reflito, né? Que quando Lázaro morreu, foram lá, Maria e Marta foram chamar Jesus, e Jesus chegou lá, já tinha 3 dias e tal. Quando ele chega, todo mundo lá triste, e aí, Jesus, meu irmão morreu. Com certeza, gente, eu tenho certeza que Jesus já sabia tudo o que ele ia fazer. Sim. Jesus, ele já foi lá sabendo que ele ia chegar lá, que ele ia ressuscitar Lázaro, que ia dar tudo certo. Só que ele para e ele chora. Verdade. Então, em momento nenhum, ele falou assim, ó... Ah, Maria, isso é Marta, bobeira, vamos parar de bobeira, Pô, né? tu já sabia que eu ia vir aqui. Pô, vamos parar... A hora dessa. Aqui, É. deixa eu logo fazer o que eu vim fazer. Não. Ele respeitou o luto das duas Isso. e não só respeitou, E como ele chorou. dividiu com elas a tristeza. É verdade. Então ele parou, deu colo, chorou junto e falou: agora deixa com o pai. Tá É entendendo? verdade. Então, assim, por que comigo Nunca vai tinha ser passado por diferente? essa lógica, sabia? Tá isso. entendendo? Então, assim, Verdade. se eu tô mal, se eu tô triste, eu tenho certeza que o Senhor tá do meu lado e tá Com assim, ó, certeza. calma. Calma. Eu vou chorar com você. Eu vou ficar angustiado com você. E eu vou resolver. Então, sempre que eu tô muito mal, que eu tô muito assim, eu lembro que, poxa, se Jesus chorou sabendo que ele ia aqui em 15 minutinhos resolver e ressuscitar Lázaro, por que eu vou ficar aqui, né? E aí eu vou falar uma frase que eu falei hoje no trabalho, né? Que o Senhor fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, e a gente andeis, comeis, faleis, dormeis, tudo ansioso, né? É Tudo isso. ansioso. É isso. Então, assim, é ter a plena certeza de que não tá tudo bem, não tá tudo bem. Mas eu sirvo um Deus É que ele isso. já pensou em tudo. E Perfeito. é isso, eu vou seguir vivendo e sendo feliz, porque eu tenho que me alegrar no Senhor. Eu tô viva. É Amém. o suficiente. É Olha, eu isso. tenho muito isso, sabia? Inclusive, eu e a Anne, né? A gente tem... No início teve muito esse embate de discussão, porque, cara, eu sou aquele cara, até mesmo antes de ser cristão, sempre fui aquele cara que acordar pra mim é o melhor momento. E Sim. pra ela é o pior, né? Ela tá ali, ela já sabe. Né? Acordar pra ela, se não for na hora dela, meu irmão, Fica vira um problema. arrasada. Então, assim, cara, realmente... Tudo é assim, festa, né, pra gente? tudo, pra Tudo mim, é festa. tudo é música, Nossa. tudo é festa. Sim. Agora, passar desse primeiro momento, eu queria conhecer um pouco mais da história de vocês mesmo, até porque a gente aqui não tá Sim. falando só, vocês não estão falando só comigo, vocês estão falando com outras pessoas. Sim. E aí eu tenho curiosidade, de verdade, Sim. assim. Eu tava falando aqui, eu sou um cara Já larguei curioso, a bomba né? que eu tenho 41 É anos. verdade, não sabia. Mas assim, eu queria entender, começar com você, Thaís, assim, de verdade. Eu conheço a Thaís alegre, mas, cara, quem é a Thaís, assim? Como que você chegou na Ilã? Você sempre foi crente? Na tua infância tu era cristã? Ou Sim, tu era vamos lá. do mundo e se converteu? Assim, de verdade, porque eu já me expus muito aqui nesse canal, todo mundo Sim, sabe. então, vamos lá, né? Eu fui criada na igreja, né? Meus Na pais... igreja, mas era evangélica? Não? Era evangélica, mas era mais tradicional, era Eu presbiteriana. não entendo muito isso. É. Depois eu até vou tirar A umas dúvidas. presbiteriana, ela é bem mais tradicional mesmo. Tem até um livrinho que você lê ali, os cânticos e tudo mais. Isso na minha infância. Depois, quando eu fui mais velha, meus pais fui crescendo, né? Fizeram parte de uma igreja meio missionária, que era até bem parecida com a Ilã, que era do pastor Guy e Helena, que eles eram americanos e vieram para o Brasil. Mas depois eles voltaram para os Estados Unidos e aí a igreja, meus pais saíram, que aí
perderam ali, né, o pastor Gai e a pastora Helena, e depois nós fomos para Batista. Mas a igreja que eu era, não tinha muito isso do serviço, né? Hoje até ela tem um curso tipo Ondas também, mas na época não tinha. E eu eu conhecia o Deus dos meus pais. Eu não conhecia Deus de verdade. Eu fui descobrir isso já grande. Eu ia na igreja como uma Rotina. É uma rotina. Meus pais vão para a igreja, mas eu não tinha vida com Deus. Eu não lia palavra, eu realmente não tinha tempo de oração, do secreto, de me fechar no quarto. Então, eu fui descobrir isso já na Ilã, que eu não era crente de verdade. Eu era só, conhecia o Deus dos meus pais. E os meus pais não vieram de berço cristão, né? Na minha família, a gente sempre acreditou. Minha mãe é uma mulher de muita fé. Quando você falou isso de ser forte, né? Isso eu devo à minha mãe. Manda um beijo para ela. Beijo, mãe, te amo. Minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço na minha vida, é ela. E por mais que a gente não tivesse esse hábito, eu até servi no Kids quando eu era criança, aquela coisa de tipo assim, tá precisando de voluntário, igreja pequena, vai lá, Thaís, fica com as crianças. Mas nunca me envolvi realmente com isso. E a minha mãe, ela sempre teve muita fé, porque a história de conversão da minha família foi porque a minha irmã estava internada no hospital, em estado de vida ou morte, os médicos não sabiam mais o que fazer, minha irmã estava desnutrida, muito magra, cheia de bolhas na boca, e minha tia, na época, já estava frequentando a igreja, minha tia e minha avó. E aí, minha mãe falou para Deus, orou, falou, poxa, Senhor, então, se você realmente é o Deus, o Senhor, cura minha filha, bota um anjo, algo para fazer. E a minha irmã, o médico no dia seguinte chegou lá, descobriu que ela tinha, e minha irmã melhorou, e aí minha mãe realmente entendeu, e aí nossa família começou ali. Mas a gente nunca teve essa vida realmente devocional em casa, culto. Você se converteu mesmo ali na Ilã? Na Ilã, isso, eu descobri isso, porque foi quando realmente eu comecei a buscar ao Senhor. Até então, eu não tinha. Eu nunca tinha parado. Minha mãe me deu Bíblia de adolescente, Bíblia de não sei o quê, mas eu nunca tinha parado para realmente ter tempo com Deus, né? E aí, quando a gente realmente começou a buscar o Senhor, e aí depois do curso Ondas, que eu entrei na Ilã em março de 2023, falei, cara, é aqui. Eu não tive dúvida. No primeiro dia, eu falei, aqui é o meu lugar. Meus filhos amaram também a igreja, o Evaldo amou. E aí, foi ali que eu comecei a realmente a mudar, né? A entender que eu tinha muitas coisas para mudar. Eu nunca fui, eu e a minha irmã, até um beijo minha irmã, a gente sempre foi muito diferente. Eu tinha muito medo de fazer as coisas erradas, A minha irmã não, a minha irmã, tipo assim, a mãe falava assim, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, se você tiver relação, você vai engravidar, essas coisas. Eu tinha medo, falava, não vou fazer. Se botar a mão no fogo, vai queimar. Minha irmã não, ia lá e botava a mão no fogo e queimava. Pra testar, isso. Já eu sempre tive esse... Isso era meu, né? Então... Mas aí eu fui descobrir depois que já era o Senhor cuidando da minha vida, né? Porque realmente, ter pais e mãe que oram pela sua vida, por mais que eu não estivesse ali dentro da igreja, buscando ao Senhor, eu tinha pais que estavam orando pela minha vida, avó orando pela minha vida. Então eu vejo que o Senhor, ele já estava... encaminhando, né, para o que a gente vive hoje. E o que você acha que mais transformou, assim, na tua vida antes de você se converter para hoje, assim? O que você acha? Mais de tudo? Tudo, assim, que é o, perceptível. Leitura da palavra. É isso? Leitura da palavra. A palavra fala isso, né? Já deixa uma mensagem aí pro crente que não lê a palavra. Gente, é chocante os dados que tem sobre isso. Eu não pesquisei sobre isso, né? Mas eu já tive acesso a isso. Que, na verdade, a maior parte dos crentes, ele não lê a palavra. E a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E a verdade é a palavra, né? Então, quando eu realmente comecei, eu vou confessar isso para vocês, né? Porque na Ilã a gente tem a leitura anual. Sim. Só que quando a gente começa a leitura anual, começa pelo início da Bíblia. E ali os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? É bem difícil a leitura, né? E principalmente para quem nunca... do fio azul, amarelo. Púrpura, escarlate. Pô, aquilo ali me pega. Isso. Quando eu cheguei ali, eu falei assim... Vocês não viram da forma certa. A gente lê vídeos me... com um tutorial do YouTube de como entregar sacrifícios. É isso. Já pensaram nisso? Já. Caramba. Essa parte é difícil mesmo. É isso. E aí, quando eu começava a ler aquilo ali... Dá logo sono. Púrpura, escarlate, né? Pô, que loucura. Essa tenda não fica pronta nunca. Então, ali naquele início, eu falava assim, gente, isso é muito difícil, mas eu ia na obediência. Jesus. Desculpa aí, Jesus, tô brincando. Essa tenda não vai ficar pronta, não? Meu Deus, bota no 2 vezes. Eles fizeram... Não, eles fizeram...
É porque assim, o que eu entendo é que eles fizeram A todos Ele os tá panos. inconformado, ele tá inconformado. Que tinha um pano aqui, tinha um pano aqui. Só que eles botaram a mesma coisa de todos os panos, porque eram todos os panos. Isso Mas tá aí. tudo certo, Senhor, a palavra é tua. Não me diz, eu tô só fazendo a brincadeira aqui. E aí, quando a gente começou, já tava na leitura, né? Lembro que também, logo que a gente entrou, teve o jejum de julho, porque a gente entrou em março, teve o jejum de julho em 2023, e eu também achei muito legal. Eu nunca tinha jejuado na minha vida. E aí, na igreja, eu tive incentivo, né? Porque eu tirei o açúcar, fiz. E aí, com a leitura da palavra, né? No início é meio maçante ali a leitura, mas eu ia pela obediência, porque isso é muito falado na igreja, né? Sobre ler, a importância de você... A palavra, Deus fala, às vezes a gente quer uma resposta de Deus, mas você vai estar ali naquilo que você vai ler. Deus vai te entregar. E aí eu comecei a fazer a leitura anual, né? Ali da Ilã, e aí comecei a ler a palavra e o Senhor foi realmente servindo, a gente servindo dentro da igreja, né? O Evaldo sempre fala sobre isso, né? Como fomos curados servindo. O Evaldo também tem muitas histórias pessoais que ele já foi... O Evaldo mudou muito. Muito, não. E vocês Absurdo. conheceram o Evaldo já... Jamais mudado. Mudado, porque o Evaldo foi pro mundo. Eu não fui pro mundo. Mas eu tenho essa percepção que o Evaldo dos últimos tempos pra cá... Mais ainda, né? Gente, esse homem cantou no negócio. É isso, Minha dupla, no pô. jejum. Você ajudou ele, é verdade, é Quando verdade. eu vi que ele começou a cantar, eu falei, não vou deixar Não, meu ele não amigo parou, sozinho, não. não. Aí teve uma hora que todo Não mundo... vou deixar meu amigo O sozinho, pessoal já achou que tinha acabado ele. Seguiu. Foi na segunda parte. Eu da fui letra. juntinho. E Sim, Deus me fez surreal. lembrar a letra, tá? Porque eu tenho muita É dificuldade um com louvor lembrar a antigo a letra. beça, né? Muito antigo. Loucura. Muito Mas que antigo. legal, assim, acho que a primeira pessoa que vem aqui, que o que mudou realmente foi a leitura da palavra. A primeira pessoa que compartilha isso aqui. Isso é muito legal. Isso eu recebo, tá? Isso aqui, tá? Recebo essa mensagem. E hoje isso é lei da minha vida, Ian. Quando eu tenho alguma coisa que eu tô passando, eu acho que até por isso que Deus fala tanto com a palavra. Verdade. Eu tenho 2 devocionais que eu sigo. O devocional da Ilã e tem um outro de um pastor que ele manda diariamente. Que legal. E aí eu sempre vou para aquele devocional e vou ler a palavra daquele dia ali. Gente, Deus sempre responde. Então eu acho que ele já Sempre sabe fala assim, através cara, da se eu palavra. falar com ela na palavra, ela vai olhar. Então ele fala, cara, eu vou mandar, eu vou lá, É verdade. vou botar ali, ela vai ler. Agora, se Deus fala assim, cara, eu tenho uma palavra para te entregar, mas tu não vai abrir, como que ele vai te entregar a palavra? Então, hoje eu vejo isso e chega a ser até chocante. A gente fala assim, meu Deus, a gente passa por uma coisa, a gente vai ler, é a resposta daquilo que a gente está buscando. Mas precisa perseverar. E no início não é fácil. Você começa a ler, é difícil. Eu vou isso ser aí. sincero aqui com você. A gente estava seguindo a leitura anual da Bíblia Sim. sem errar um dia. Erramos uma semana, a gente nunca mais voltou. Suficiente. É, porque aí atrasou e... Não conseguimos perdeu, voltar. Não, eu tenho muita dificuldade. Não também. conseguimos, aspas. Voltaremos Ai. em nome de Jesus. Não, seguir esse A gente- cronograma pra mim é difícil. Mas aí você Esse- segue esse outro cronograma eu tenho isso. por causa disso. Porque a disciplina pra gente é difícil. Chegou ali que começou a ficar muito confuso. A tua mente naturalmente parece que te bloqueia daquilo ali. E aí você fica sempre. Parece que vai ser sempre um peso. Você Não, pegar e ler, fica com uma sensação de tipo assim, caraca, pô, eu tô. Aí você sabe que você fica se enganando, você fica assim, não, Sim. caraca, parece que eu tô lendo Sim. sem entender, então, pô, não vale. Aí sabe, fica aquela confusão e você não lê tudo Sim. a artimanha A da minha cabeça é concorrência. meio doida, né? E eu, assim, seguir esse cronograma pra mim é muito difícil. Então, quando eu vejo que eu não vou conseguir seguir, eu boto a Bíblia falada. Mas eu só dou credibilidade quando é o Sim. Cid Moreira lendo. Porque eu acho que a única bom. pessoa que tem credibilidade, gente, pra ler a Bíblia pra mim é o Cid Moreira. Sim. A minha amiga falou assim, eu leio com a Karina Backel. Ela não tem credibilidade suficiente. Pra mim é o Cid Moreira. Muito Mas bom. realmente, seguir a leitura anual, pra mim, é muito difícil. Sim. Eu prefiro seguir devocionais diferentes, onde eu sento, onde eu vejo um texto, tal, aí boto Sim. louvor. Mas aquela leitura anual é complicada. E eu tive uma ideia aqui agora, que eu tenho um mundo de Bob na cabeça, Ian. Uma vez eu estava lendo um trecho da leitura anual, e eu comecei a ler e estava chato. Só que no meio do texto ali, aconteceu uma reviravolta. Aí eu pensei assim, caraca, se fosse eu contando essa história, ia ser muito mais legal. Ian, você podia fazer umas coisas assim, contando uma história da Bíblia mesmo, Gostei dessa ideia, tá? com uma pegada, tipo, contando uma história, sabe? Porque... E aí depois... Jesus fazia isso, trecho, Jesus fazia por nesse parábola. trecho- Depois que as pessoas vão entender. Exato, que é uma- nesse trecho, Cara, eu não, gostei. eu não vou lembrar agora qual era o trecho de Do Samuel, nada eu alguma vou coisa fazendo assim. esse conteúdo, Que era o depois vai- seguinte, olha só.
o exército de Davi ia pra uma Vai cidade. pedir royalty, Davi? Não, se você quiser, eu te ajudo. Ih, vambora. Que eu adoro contar Ai, histórias. Surgindo agora mais uma coisa aí, ó. Aí, E aí... eu vai lá, eu vim aqui pra elas falarem, mas eu tô recebendo. Não, Eu é. tô E aí, entendendo, Deus, eu tô nesse te entendendo, negócio, Senhor, o que você quer falar comigo. parece que quando chegava o exército, tinha um cara no exército contrário que era meio louquinho. Na Bíblia falava assim, vinha só uma frase que falava que esse cara não era muito bom da cabeça. E deixava assim solto. Tipo assim, guarda essa informação. E aí, mais pra frente, esse cara louquinho, ele chega e ele mata uma pessoa do exército de Davi que não tinha que ter sido morta ali e não sei o quê. E aí eles pegam o corpo e tiram Davi, a principal, levam pro canto. Aí eu falei assim, gente, no meio da história tem uma fofoca aqui, ó. Como assim tem um assassinato? E aí eu comecei a pensar, gente, todo mundo reclama que ler a Bíblia é super maçante. Todo mundo reclama que é uma leitura chata. Por quê? Porque não estão contando direito. Então, ó, você pode fazer o seguinte, você conta a história, depois você traz pastores para o seu podcast para falar sobre aquela história. No seu canal no gostei. Instagram, Mas, você ó, chega e você conta a história, contando a história como se você estivesse contando uma história normal, sabe? Igual o Todo Mundo Odeia o Chris. Aí ele chegou e pegou o bebê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Conta a história. E aí, na Gostei, semana, gostei você da lança um ideia. episódio onde você vai chamar 2 pastores para conversar sobre essa história e desenvolver aqui os pormenores dessa passagem bíblica. Mas Já olha, te mas dei para ali, quem ó. passa por isso, pode começar Quero lendo o Novo 10%. Testamento, porque É Jesus verdade. fazia isso. Exato. Jesus contava histórias por parábolas. É Se você for verdade. ver nos sermões dele, ele contava Ele parábolas. nunca contava uma história assim. Isso. sem Direto. fazer- Isso exatamente, aí. Ele direto. fala uma parábola para a pessoa pensar naquela parábola, mas ele mandava o recado naquela parábola ali. Jesus fazia isso. Então, para quem às vezes tem essa dificuldade, porque a revelação da palavra, o Espírito Santo que nos dá. Então, no início, começa pelo Novo Testamento, lê os livros que falam sobre Jesus. Perfeito. E não E só aí, isso. isso aí. Eu tenho uma amiga que eu era professora dela e ela não acreditava em nada, nada. Pelo contrário, ela se reunia com alguns amigos, onde todo mundo estava muito decepcionado com a sua fé. Eles se reuniam, liam, rezavam um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria, não sei, não lembro agora. Abriam a Bíblia assim e começavam a discutir em cima do que eles achavam Isso. ético ou não aquele trecho da Bíblia. Só que eu sempre chegava para ela e contava histórias da Bíblia. E ela falava, tem isso na Isso. Bíblia? Aí eu, tem. E aí eu comecei a falar, e nisso eu já assim, né, ansiando pela vida dela e tal, e aí ela recebeu uma proposta incrível, foi morar Muito nos maneiro. Estados Unidos, foi embora. Eu falei, caramba, ela tá longe. Até um dia que ela me mandou mensagem, então, eu não esqueci de nada que você me falou, comecei a frequentar a igreja, e hoje em dia ela tá casada lá, tem 2 filhos, Mari, te amo. Glória E ela a Deus. cria os 2 filhos dela na igreja, sabe? Na presença Cara, do muito Senhor. maneiro. E, sabe? E eu tenho certeza que aquelas histórias que eu contava sem nenhum compromisso Sim. com vamos abrir aqui em Deuteronômio. Não. Isso. É, eu vou te isso, falar, A gente isso. só ia isso. conversando Isso e é eu verdade. contava. Isso. E aí eu contei pra ela a história de amor de Jacó e Rebeca. E ela, tem isso na Bíblia? Eu, tem. Isso aí. E ela, Cara, eu porque tenho as uma pessoas... teoria, a gente tem uma teoria, né, da história. Eu não vou lembrar o nome agora, mas se eu não me engano é Lia, amor. Lia, né? Porque fala da outra. Cara, a gente fala assim, a gente lê, né, a gente começa a rir, porque tem muita história engraçada na Bíblia. Sim, Tem. As pessoas não sabem de... Eu falei assim, gente, a Lia devia ser muito feia. Porque Porque- pro pai, É. pro Não, pai dar porque- um golpe É. Não, e botar logo, e você não presta ninguém atenção queria. no detalhe, que o pessoal fala assim, não, e Raquel com sua beleza, deslumbrante, Isso, barará, isso, barará, isso. e Lia, E Lia. simpática. Tipo assim. E Lia. E Lia. E Lia, Exatamente. isso Aí fala assim, cara, a gente tadinha da Lia, né? aí. É Devia isso. ser. Mas vamos devia lá, ser. Vivi, você agora, eu quero saber de você. Vivi, tu sempre foi crente, tu sempre foi alegre, parece que sim. Sim. Mas tu sempre foi crente? Qual é a tua história? Vamos lá. Que acontecimento foi esse? Viviane Kepler, filha É. do meio de 3 irmãs. Tatiane Caralho. Kepler, mais velha. Viviane Kepler era do meio. O do meio é sempre terrível. Liliane Kepler era mais nova. Filhas de William Kepler Santa Rosa, o maior, 16º maior artilheiro do Flamengo. É mesmo? Capitão do Ai, time não 10 conheço. anos. Que loucura. Se você for lá na Calçada da Fama, tem o nome do meu pai. No Museu do Amém, Flamengo não tem o nome do sabia meu disso, pai. Gente, olha que loucura. Tu sabia disso? Uma vez ela postou no Instagram, acho que foi no Sim. dia do aniversário dele, Sim. alguma coisa, eu tinha visto. Meu Maneiro. pai, maravilhoso, lindo. Um homem temente a Deus, mas que não ia à igreja, não frequentava a igreja. Um homem justo. Um exemplo, assim, de homem justo era o meu pai. Casou com a minha mãe, que vinha de uma família cristã.
Quando minha mãe casou com meu pai, ela se desviou, né? Parou de ir pra igreja e tal. E o meu pai, depois de jogador de futebol, ele foi técnico de futebol. E ele vivia indo de país em país com a minha mãe, e treinando times fora do Brasil. Que maneiro. E aí, uma vez, meu pai estava treinando um time da Jordânia, a gente estava morando lá. Eu era muito pequena, não lembro. E aí, minha mãe decidiu visitar Israel. E aí, minha mãe foi visitar Israel, fomos minha mãe, eu e minha irmã mais velha. E nesse caminho, ela fez o caminho de Cristo, ela foi lá no sepulcro, né, e tal. Que legal. E ela disse que nessa viagem ela voltou para Jesus. E aí tem uma foto que eu guardo muito na cabeça, que é minha mãe com o olho desse tamanho vermelho, chorando. E eu e minha irmã fazendo pose assim no colo dela. Feliz. Porque no local do buraco da cruz fizeram um templo. E aí, quando a gente voltou, assim, para encontrar meu pai, eu e minha irmã falamos: pai, você não sabe quem morreu? Jesus! Minha mãe chorou pra caramba no enterro dele. Porque minha mãe explicou que Jesus tinha morrido, que nós estávamos ali, onde ele tinha sido crucificado, e nós achando que... E aí, minha mãe voltou para Jesus. E aí, começou a nos criar ali na igreja. Meu pai nunca nos impediu de ir pra igreja, nós fomos crescendo, indo pra igreja e tal. Quando eu tinha 9 anos, meus pais se separaram, a gente deu uma segurada de ir pra igreja, meu pai não frequentava, como eu já falei. E aí, por volta dos meus 11 para 12 anos, uma vizinha nossa, da nossa rua, a tia Janete, que eu amo também, tia Janete, nos chamou para começar a frequentar uma célula na casa dela. E nós começamos a ir na célula na casa dela. Todas as crianças da rua iam, todas as crianças iam. E ela sempre abria pra gente dar testemunho, e nós contávamos testemunhos, tipo assim, ó, eu tava andando de patins, aí eu ia cair, eu falei, Jesus, e eu não me machuquei. E ela sempre validava os nossos testemunhos de criança. Hoje, quando eu lembro, eu falo, gente, a tia Janete, ela foi muito usada. Que benção. E nunca foi pouco, sabe, essas bobeiras que nós contávamos, porque era como nós víamos Jesus. Isso. Já que a célula era basicamente de crianças. E aí, um dia, a gente teve que ir, porque ela era da Metodista da Taquara, e a célula teve que ir no culto lá. E nós fomos. E aí, nós não paramos mais de ir a essa igreja, eu e as minhas irmãs, e nós começamos a crescer ali, e nós começamos a fazer parte do Ministério de Dança. E aí, nós já não dependíamos da minha mãe para ir. E crescemos nessa igreja, e fomos crescendo. Com 16 anos, eu me desviei. Minha irmã seguiu na igreja, minha outra irmã também, e eu me desviei. Eu saí da igreja. Parei de ir pra igreja. Isso com quantos anos? Eu tinha 16. Idade boa. 16 fazer anos. Besteira. Idade de fazer besteira. E vou te falar, eu deixei de fazer muita... Eu fiz muita besteira, mas eu deixei de fazer muita besteira, porque eu falava assim, ó... Não, isso aqui... Eu não tenho coragem, eu não vim aqui pra isso. Sim. Aqui eu não posso. Então, assim, e mesmo depois... E aí eu só voltei pra igreja, eu já tinha meus 27, 28 anos. O tempo inteiro que eu estive fora da igreja, eu sempre vi o cuidado do Senhor e a fidelidade do Senhor. Eu lembro de andar na rua, às vezes, e falar assim, ó, Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu tô vendo que você tá cuidando de mim, então obrigada porque você tá sendo fiel a mim, mesmo eu não sendo nem um pouco fiel a você. Porque eu sei tudo de errado que eu tô fazendo. Eu sei todos os caminhos errados que eu tô fazendo. E você não tinha que me ajudar. Porque eu falo com Deus assim, tá? Sim. Eu falo com Deus o dia inteiro e desse jeito. E Deus me ajudava em coisas mais bobas. E eu falava assim, cara, eu não mereço. Porque se fosse eu não tava me ajudando. Eu já tava ali. E eu decidi dar as costas. Sabe, como entender alguém que me ama desse jeito? Que eu escolhi não estar com ele e ele continua cuidando e me livrando, sabe? Mas mesmo assim, uma hora eu vou voltar. Não, uma hora eu vou voltar. Uma hora eu vou voltar. Mas acabei voltando. Mas a palavra de Deus fala isso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando crescer não se desviará dele. Então, por mais que você estivesse no mundo, você não fazia parte do mundo. É. Então, você sabia qual era o caminho. Você, naquele Sim. momento, eu tive oportunidades. Eu falo até que porque eu conheci o Evaldo Nova também, com 17 anos. Eu tava na fase ali que eu tava... Inclusive, quando eu conheci o Evaldo, eu tava conhecendo um outro rapaz também. Só que ele era do mundo. Então, eu falo que, assim, eu tava com um pezinho pra ir pro mundo.
Só que o Senhor me Sim. pra cá, porque talvez se eu tivesse ido pro Verdade. mundo, Sim, você eu teria não se ia ter, e eu não desviado. teria conhecido o Evaldo, olha só. Sim, Então sim. Deus é isso. Então, por mais que você estivesse no mundo, você sabia o caminho. Você tinha sido ensinada Com sobre certeza, isso. E a é palavra verdade. fala sobre É. isso. É isso. E aí voltei Isso com quantos anos você voltou? com uns 27, 28. Caraca, tu ficou um bom Fiquei tempo. muito É. tempo. Deu pra Mas dar assim, uma... eu ia sempre pra igreja porque, como eu falei, meu cunhado é pastor. E aí, ele vai pregar não sei Sim. onde, E aí, a vamos. mesma pergunta que eu fiz pra ti, Isso. qual foi o momento que você acha assim, cara, me converti? Olha, Já adulto, assim, né? Tipo, assim, É. já sei o que eu tô então, na fazendo. verdade, quando eu voltei pra igreja, porque quando eu cresci na igreja, eu sempre tive uma visão de Deus, que Deus, ele era amor, mas ele era fogo consumidor. Que se você pecar, você vai pro inferno. Tu tinha essa visão? Que sempre tive. Eu dou graças a Deus que eu entrei na primeira, Mas eu primeira acho igreja que- foi lá. Então, mas eu acho que foi também Esse negócio. a criação dentro de igrejas mais Falam mais do fechadas. inferno do que do céu. Exato, sabe? Eu fui da Batista, depois eu fui pra Metodista, e sempre teve esse peso. E líderes, na verdade, nem só igrejas, mas É isso, líderes que não isso, tinham pessoas. umas cabeças. Porque assim, eu falo sempre pra todo mundo, Deus é incrível, o fã-clube dele é que deixa a desejar. É verdade. Então, assim, alguns líderes que tinham uma cabeça um pouco mais fechada, que falavam nessa, né, de um Deus mau, de um Deus que ele estava ali para me crivar. E que se eu não me arrependesse, eu ia arder no fogo do inferno. Tá repreendido. Não sei. Juro. E aí, quando eu volto para a igreja, eu volto na Reviver em Cristo, eu tive a honra, né? E eu digo honra porque ele se tornou um amigo meu, assim, que eu amo de paixão, que é o pastor Luiz Cláudio. Gente, vou passar a noite inteira dando beijo para todo mundo. Pastor Luiz Cláudio, Mas te é isso aí, amo. tem que mandar pra galera. Né? Que ele dava uma EBD, que eu vou confessar que isso eu sinto muita falta. Que foi quando eu aprendi com ele que assim, ó, Jesus Cristo, ele te ama e ele quer você. Isso. Não interessa o seu pecado, não interessa o que você está fazendo. Ele é amor e ele só se importa em te amar e ele quer você como você estiver, sabe? Do jeito que você estiver. Não importa. Você está fumando? Vem fumando. Ele só quer te amar. Você está bebendo? Vem bebendo. Ele só quer te amar. E ele não vai deixar de cuidar de você em momento nenhum, porque ele te ama incondicionalmente. A condição está na nossa cabeça que é limitada. Porque nós somos limitados e a gente acha que... A Thaís não falou comigo hoje? Deixa. Ela vai, depois ela vai me mandar mensagem. Eu não vou também ajudar. Nós temos essa mente limitada. Sim. É verdade. E Deus não. A Thaís não está falando comigo? Tudo bem. Hoje ela não conseguiu, mas eu vou continuar aqui. Eu vou continuar abençoando, porque ela é Isso. minha e eu a amo incondicionalmente. E aí foi quando eu entendi esse amor de Deus. E que ele já morreu por mim. E caramba, ele levou os meus pecados. Que amor é esse? Tá entendendo por que eu canto daquele jeito? Não, e quanto mais você se aproxima de Deus, o Espírito Santo te convence daquilo que você precisa mudar. Então, não é uma coisa impositiva. Não. O Espírito Santo te convence e aí você começa a mudar. Aí foi o que você falou aqui. Às vezes eu faço alguma coisa e eu já me sinto mal. O que é isso? É o Espírito Santo. Que é isso que o Espírito Santo faz. Você começa a se sentir mal e fala, caramba, eu preciso mudar isso. E aí é o Espírito Santo que tá te trazendo a consciência do pecado e não o outro. Te apontar, Vivi, você é Sim. pecadora, você é isso, você é aquilo. Não, o Senhor não faz isso. Ele te deu um presente, que é o Espírito Sim. Santo, para te ajudar nas suas Uma dificuldades. vez me falaram uma palavra, foi até a pastora Ju que falou isso pra mim, isso sempre ficou no meu coração, assim. Ela falou assim, sabe qual que é a única diferença de quem tá no mundo e pra nós que estamos aqui, na Ilana, na igreja? Aí ele falou assim, porque o pecado dele tá mais exposto do que o nosso. Sim. E aquilo ali, cara, fez muito sentido pra mim. Que eu falei assim, cara, é verdade. Então por que eu... Né, acho que o grande problema, e tem tudo a ver com esse tema também, porque o crente, ele passa muito tempo, depois que ele se converte, Sim. parece que ele passa muito tempo se preocupando com o próximo, com a vida dele, mas não da maneira correta, né? Sim. Se preocupando com o próximo. Com o erro do próximo. Com o erro do É próximo. É. Isso. Gente, mas você até ontem... Eu sempre falo assim, gente, como que eu vou julgar alguém? Sim. Como que eu vou julgar alguém? Meu irmão, eu era todo errado, ainda sou. Sim, Deus ainda sabe. somos. Ainda somos. Deus sabe das coisas assim, Todos meu irmão. os dias nós temos nossas Todo lutas, dia trabalhos. eu olho e falo assim, Jesus, como você é bom com a minha vida, velho. Isso Eu não aí. mereço isso aqui, não.
Eu Mas falo é. assim, eu não seria capaz de tudo isso que tá acontecendo. Eu vejo as coisas que acontecem na minha vida, eu fico assim, meu Deus, que loucura. Eu fico assim, meu Deus. Eu É, tô uma muito vez- pouco tempo, né? 1 ano e meio. Então, assim, cara, foi tanta coisa que aconteceu nesse último ano e meio. Uma que vez eu falei li assim, uma Jesus frase que era amado. assim, ó, você se casaria com uma mulher ou um homem que você tivesse certeza que depois que você se casasse com ela, essa pessoa te trairia todos os dias? Não, né? Não, é. Foi isso que Jesus fez. É verdade. Porque todo dia a gente traía ele de alguma É forma. verdade. E mesmo assim ele não deixa de nos amar, É isso. sabe? Então, assim, é nisso que eu me agarro, Sim. sabe? Então, assim, como que eu não vou confiar? Como que eu não vou me alegrar em ser cuidada por alguém que não abre mão de me amar? É isso. Não É tem como. verdade. Quero fazer uma pergunta pra vocês aqui agora. Faça. Separei algumas perguntas Meu aqui pra Deus, vocês. ele tá até escondendo o telefone, você notou? Pra vocês não Ai. verem mesmo. Tinha que Mas, estudar assim, pra vir? Eu não São, estudei. são algumas perguntas. Por exemplo, o que eu queria saber? Existe algum testemunho que ninguém conhece, ninguém ouviu, mas que mudou completamente a fé de vocês? Algum testemunho que vocês conhecem? De alguém próximo, ou de vocês mesmo, que vocês nunca revelaram? É difícil a E que gente não ter mudaram assim revelado. completamente. Eu acho que é difícil a gente ter revelado porque no GT a gente fala as coisas, É. né? GT entrega a gente tudo, a gente Eu conta. tenho um, mas eu não posso Não falar pode Não ainda. ainda pode, porque não. a bênção tá chegando ainda. Ainda não posso, mas a gente ainda vai revelar. Isso sou eu e Evaldo, é uma história nossa. Amém. Temos. Amém, amém. Eu acho que assim, os meus testemunhos, eu acho que quem é do meu GT já tá É, cansado de ouvir. Isso eu porque também falo o tempo todo. a gente no GT, a gente vai trocando informações ali, né? Pra poder um fortalecer o outro. Mas eu acho que o mais interessante é que eu sou o tipo de mulher que eu sempre tenho tudo sob controle. Eu moro sozinha desde os meus 29 anos, eu sou líder, eu resolvo. Se você precisar de um contato, eu tenho contato. Todo mundo sempre, Vivi, eu preciso disso. Tá aqui. Vivi, isso, eu sei. Vivi, eu falo. Vivi, consigo pra você. Claro, vambora. Eu vou te Né? perguntar uma deixa que tu falou no início aqui, fora das câmeras. A Vivi falou que tá solteira, né? Tô Por que solteira. tu tá solteira até hoje, Vivi? Que Tu já foi casada? Desculpa perguntar. Não. Nunca foi casada? Mas tu tem a vontade de casar? Eu quero, gente. Tu tem esse... Mas tu é muito exigente, Vivi? Não, de Cara, tem que- verdade. olha posso só, ser eu tenho duas sincero? coisas, olha Eu só. posso ser muito sincero e transparente com você claro. nessa mesa agora. Claro, claro, por Finge favor. que não tem câmera aqui. Não tem. Não tem ninguém Tá, gravando vai, aí. vai. Eu já perguntei isso, eu já falei isso com a minha esposa. Eu falei assim, gente, por que a Vivi tá solteira? Então, porque Uma o senhor está mulher preparando. engraçada, gente boa, maneira. É Por que verdade. que essa mulher tá solteira? O Aí, senhor está homem, se você tá preparando. solteiro, tem uma Mas varoa aqui. tem ó. duas, Aceita eu, agora. tenho, Olha. eu tenho duas exigências. Vai. Tem que amar mais a Deus do que eu. Amém. Glória a Deus. 2, tem que gostar de cachorro. Gente, eu sou mãe solteira de 2 cães. O cachorro tá. Vou te falar, tá no. Tá, E ela também se gosta tu fala de gambá. gato, tu já ia Eu cair. acho que é por isso. Não, se ela É porque fala ela gato, gosta de gambá. já ia cair a galera. Não é que eu Não, gosto de estraga gambá. Não ela é não, gostar cara. de gambá. Fala isso não, Deixa eu Thaís. explicar. Ajuda aí. Deixa eu explicar. Varões, nada. não é isso, varões. Do não nada, é os isso. caras aqui. Ah, gambá Poxa, não. gambá. Os caras estavam aqui animadão pra pedir o telefone. Os caras mandando Pô, currículo gambá. pro Ian. Por quê? Não, deixa eu Chegando explicar. atrás do outro. Deixa eu explicar. É que eu tenho 2 cães de grande porte. Um é um dogo argentino e a outra é uma pitbull. Então, eventualmente, eles Aparece pegam um, né? gambás. E aí eu vou lá e salvo os gambás. Pego o gambá, tiro o gambá, limpo o machucado do gambá, boto o gambá, a salvo, entendeu? Pra ele não morrer. Jamais Crio do faria gambá. Depois que o gambá tá bom, eu vou embora. Aí teve uma vez que a minha cachorra matou uma gambá que tava com um filhotinho. Aí eu passei 2 semanas cuidando do Joaquim. Ele cabia na minha mão, eu fiquei cuidando dele para poder ele ser pego pela guarda florestal. E aí, quando aparece gambá lá na igreja, o pessoal logo me chama, que eu sou a mãe dos gambás, porque eu cuido dos gambás salvando dos meus cachorros, não é? Expliquei, gente. Ainda tô no páreo? Tranquilo, Ainda tô no tranquilo. páreo? Não, mas de verdade, é uma pergunta muito sincera. Eu já fiz essa pergunta pra mim. Então, o falei que eu assim, cara, falo? Vivi mó gente boa, Sim. se relaciona bem com todo mundo. De verdade, aí eu vou entrar aqui que eu sou do Ministério On The Rock. Pô, os homens da nossa igreja também não ajudam, gente. Lá na igreja só entra Posicionamento casal. aqui. Lá na igreja muito só entra casal, né? Eu já botei o Diego e a Iracema no Ondas, meu filho. Já Tomando botou? conta. Já. Só entra casal. Por isso que o Ministério de Casais está trabalhando tanto. Mas aí. olha só, verdade. eu já determinei O duas Ministério de coisas. Casais. Vamos fazer um momento descontraído. O Ministério de Casais. É uma Sim. dúvida minha.
poderia organizar para quem não é casado um Eu acho baile? que Não, podia. recebi um Pô, WhatsApp porque- semana Porque isso passada daí, sobre isso. a gente vai fazer tipo... Cara, eu sou Isso. vendedor, né? Pastor Júnior quer fazer, né, pastor? Né? Pastor Júnior quer fazer. Eu tô Cara, dizendo que eu amo meu pastor, gente. Ele Eu quer tô fazer. dizendo, Vai, pastor joga Júnior, eu te amo. Cara, um baile charme gospel, pega ou não? Baile charme gospel, pra dançar. Eu gosto de Cara, dançar. tem umas músicas, pô, do meu casamento é gospel. Não, mas deixa eu falar é- uma coisa. Em cheio de 2025, eu falei isso pro pastor Jorge Camarinha. Toda wake que eu tô, ele fala, agora a gente vai orar. Em 2025, eu determinei que eu não uso mais nada, nenhum acessório prata, só dourado pra combinar com a minha aliança. Aí, tá vendo? Anota aí, N. E eu já falei, e eu falo isso pra todas as minhas amigas, que elas falam assim, você tem que visitar outras ilãs, você tem que não sei o quê. Eu falei assim, não. O cara, ele vai entrar aqui na ilã, ele vai me ver cantando e vai falar assim, ó, é aquela doida ali. Vou te falar, isso aqui vai ter um corte disso aqui. Ó, é verdade. Tá olhando pra aquela câmera ali, não, Ai. não, toda jeito. Aqui pode tudo, não tem problema. Ó, Profetiza, minha irmã. Gente, fazer o curso de Não, casais, eu- amigo. E vocês vão Bora. entrar no curso de casar, que a gente vai vou chegar entrar nesse- no curso de chegar casais e vou nesse vir ponto aqui aqui dar o agora. testemunho, Amém. tá? Eu determinei que eu não vou ficar... voltando para poder ir pro corte, tá? Eu já determinei que eu não vou ficar visitando igreja, não. Que o cara que for casar comigo, ele vai entrar na ilã, ele vai me ver cantando e ele vai dizer, é aquela doida ali. Porque também não vem com essa coisa de que seja menos. Não, 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 não. Ele tem que me ver daquele verdade. jeito lá e falar, é isso que eu quero. É verdade. Entendeu? E ele tem que amar mais a Deus do que eu. E gostar de cachorro. Cara, vou te falar, não tá- as exigências estão Então, tá tranquilas. tranquilaça. Tá tranquilo. Se tu fala gato, já ia cair É. 50%. Não, Gambá tranquilo, que a gente já entendeu que não é o gambá É em si, salvando a os espécie. animais. Olha, Ou salvando seja, as tá espécies. aqui uma varoa nesse momento, eu levanto uma Ô, Glória! Eu podia ter até ajudado Noé. Salvando os verdade. animais. Não, mas eu vou te falar que eu já pensei nisso. Jesus. Eu pensei nisso realmente, tipo assim, eu juro pra você, eu tava comentando que aí eu já vou entrar no gancho da tua pergunta aqui. E digo mais, eu tive um sonho profético Aí, ó. com o pastor Júnior. Eu falei, pastor Júnior, eu tive um sonho, você estava nesse sonho. Eu chegava pro pastor Júnior e falava assim, ó, pastor, eu vou casar. Só que ele é pastor. O que eu preciso fazer para ser uma boa esposa de pastor? Aí ele falava assim, ó, ele segurava assim no meu braço com aquela cara dele. Aí ele falou assim, ó, fica tranquila. Olhando tudo que você faz, você já tá pronta para ser a mulher de um pastor. Já tá pronta. Eu cheguei na igreja e falei, pastor Júnior, preciso conversar com você. Pastor Júnior, preciso conversar com você. Aí na hora ele fez assim, ó, deixa eu olhar aqui. Olha eu aqui quem- pensando aí ele, nos pastores solteiros da... Não tem pastor Tem, solteiro, sim, Neila, sim, não tem tem dois, pastor solteiro. tem dois, tem Aí, dois. Ai, Jesus, não vou... Aí, Esse grupo pode. aí o pastor Júnior fez assim, ó, deixa eu ver quem eu vou nomear. Quem eu vou nomear? Eu, pastor, não dá, pastor, aqui tá puxado. Ai, gente, muito bom. Mas de verdade, assim, eu já tinha pensado nisso, de falar assim, cara, logicamente, eu não me converti por conta da minha esposa, mas, cara, ter a minha esposa comigo faz toda a diferença. É muito diferente. Eu não sei pra você, você é... Eu falo no caso de quem é solteiro, né? Então, assim, eu acho que é muito mais difícil. A Cara, caminhada, eu tu já não acho acha, que é um não? pouco mais fácil. Por quê? É. O fato de eu estar solteira me dá total liberdade para eu decidir o que eu quiser para ontem. Entendeu? Então, por exemplo, se me ligarem aqui agora e falar, Vivi, não tem ninguém para cantar quinta, você pode? Posso. Ah, cara, mas é diferente, Vivi. Entendeu? Se eu estivesse num relacionamento, se eu estivesse casada, peraí, tem que ver com meu marido. E quinta? A gente tá na igreja? Não tá? Domingo, eu tô escalada de manhã, não tô de noite. Vivi, você pode cobrir alguém de noite? Posso. E não é, caramba, temos alguma coisa para fazer? Não temos. Porque a partir do momento que eu estiver em um relacionamento, Mas o teu marido vai ser iraniano também. a prioridade do Senhor é a Vamos servir família. juntos, Mas isso. mesmo servindo É verdade. juntos, vocês que são casados, não é assim. Eu falo que... A prioridade é a família. Exatamente, eu E sempre nós falo prezamos isso. por isso, né? Então, assim, eu até costumo dizer, e eu sempre estive muito escalada no louvor da Ilã por conta disso, que eu sempre falei, olha, eu não sou casada, eu não tenho filhos. Então, se der algum ruim, pode me colocar. Hoje eu não tô tão escalada porque eu tô fazendo clique, tô fazendo os cursos, então acaba que tá um pouco mais complicado. O pessoal já tá doido. Quando é que acaba esses cliques, pelo amor de Deus? Porque eu acabo estando mais restrita, porque por causa do horário dos cursos da Ilã. Mas
Ah, o filho de fulano passou mal, ele não vai poder ir servir. Vivi, pode ir? Vou. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que hoje... E eu também creio que foi muito um tratar, assim. Porque eu tive namorado, já sofri pra caramba. Meu Isso é último uma dúvida minha, relacionamento... porque eu fico na dúvida, É. tipo assim, quem é solteiro faz o quê? Vai pra onde? Vai encontrar pra igreja. um crente. Pois, isso aí tem que difícil. estar cantando, por isso que eu tô cantando. Tá em Brincadeira, todos, por isso que ela tá em todos os brincadeira. louvores. Aí, é verdade. Brincadeira. Mas realmente, né? Eu acho que É diferente. É um... Deus vem tratando a mim e todas as minhas dores de emocionais de outros relacionamentos e tudo mais com um serviço. Né? E eu tenho certeza que ainda não chegou porque não tá na hora. Apesar de que, né, se a gente puder dar uma adiantadinha ali no relógio, brincadeira. Deixa eu falar, esse episódio vai ao ar, ele vai ser como um ato profético. Vai. Esse episódio Mas vai não ao ar é à numa toa que tá sexta-feira à Ministério de noite. Não, Casais. a gente deixou e só aqui... vai isso que vai Meu resolver. Deus. A gente fez Ministério de aqui o Casais. Marapuca. Verdade! Brasileira. Foi o Dois Marapuca. do Ministério de Casais. É aqui. isso. Aqui, ó. Fui tapeado. Isso aí. Vivi, acho que vamos ter Vivi brevemente no curso de Gente, casais. E vou vamos. te falar aqui, já trazendo agora para um outro lado, Sim. você casada, com 2 filhos maravilhosos, Nicolas, Melissa, Evaldo, né, que é o seu marido. Cara, você sempre soube que o teu ministério seria o de casais? Como é que isso chegou para você? E já entra em uma... são 2 perguntas em uma só, para tu seguir. Vocês se veem como pastores? Uma pergunta Vamos lá. que eu, assim, eu já vejo... Eu vejo muito. Eu queria saber de você. Vamos lá, então. Eu via que Deus tinha algo para fazer no nosso relacionamento com outras pessoas, mas eu não tinha ideia de como seria isso. Então eu sabia assim, Deus vai Ajeita aqui, usar... meu cabelo aqui, ó. Obrigada Isso. por não sair feia, né, amigo? Obrigada. Esse corte vai ser importante. Eu já sabia que Deus iria usar a nossa história, né, de vida como casal. E tem muita história ainda. A gente conta algumas coisas no curso de casais também, mas a gente ainda tem mais coisas para abrir da nossa vida que eu acho que a gente vai ter um momento certo para isso. Então, eu já via que a gente iria servir no Ministério de Casais, não sabia como. Aí, quando a gente chegou na ILAM para fazer o Ondas, a gente foi direcionado para o Jornada. E quando eu vi que tinha curso de casais, eu logo me inscrevi. Falei, vou fazer esse curso. Eu amei o curso, tudo. Falei, caramba. E no próprio curso, a gente como aluno, a gente já interagia nos assuntos. Então, ali os nossos professores viram que a gente tinha realmente chamado para isso, indicaram o nosso nome e nós fomos chamados para o Ministério de Casais. E ali a gente começou a fazer algo que era natural, porque assim, eu, Thaís, sempre gostei de cuidar de pessoas. O Evaldo, ele sempre se preocupou muito com as pessoas. Ele é muito preocupado com detalhes. O Evaldo, vou dar um exemplo assim, ele tem muita preocupação de coisa que eu antigamente não tinha. Se ele largar o carrinho do mercado aqui, alguém vai ter que vir pegar esse carrinho e levar para o lugar. Por mais que fosse o trabalho da pessoa, ele se preocupava com a pessoa pegar aquele carrinho ali. Ele então, é muito cuidadoso. muito. Só que ele tinha muita dificuldade com gente mesmo, por ele ser mais introspectivo, o time dele tinha dificuldade de se conectar, né? Então, a gente começou ali a ver que era algo que o Senhor tinha dado pra gente. E aí, dentro do curso de casais, a Kelly e o Juan foram nossos alunos no curso, e aí eles falaram, vamos abrir o GT? Que foi o nosso primeiro GT, o GT Aliança. E ali a gente começou a ver que era isso que Deus tinha chamado, só que só vinha pra gente casal. O nosso GT era geral, mas só chegava casal no GT. Casal. E nessa época a gente estava dando aula no curso. Foi quando a pastora Ju e o pastor Cadu iam sair do Ministério de Casais e chamaram a gente para ser co-líder para assumir o Ministério de Casais. Então, a gente se sentia fazendo aquilo que Deus tinha chamado a gente para fazer, que foi o que Deus nos chamou. Aí essa parte de pastor, né? Nunca pensamos nisso na vida. Nunca. Iam se perguntar assim, vocês se viam como pastores? Nunca. Mas Deus também, ele conhece cada um de nós, né? Então, assim, nós tivemos diversas palavras sobre isso, que com o tempo, isso foi fazendo sentido pra gente, realmente. Eu acho que é isso que Deus quer pra nossa vida. Palavras de pessoas que não nos conheciam. Pessoas na igreja que passaram a nos chamar de pastores sem ter o título. Pessoas aleatórias. Mas você sabe que é exatamente isso? Você já exerce você depois que você só é nomeado, mas você já exerce a função do teu chamado, naturalmente. Isso. E é chocante isso, porque não foi uma coisa... Porque às vezes tem gente que tem, tipo, isso desde criança. Quando eu crescer, eu quero ser pastor. Ou veio de uma família que tem muitos pastores. E aí você já cresce naquele meio. Na minha família, não. Ninguém é pastor na minha família.
Só que realmente a gente viu que era um chamado de Deus para nossa família, para nós dois, né? Eu sempre enxerguei isso no Evaldo. E o Evaldo nunca. E antes da gente ter palavras sobre isso, quando eu via algum homem pregando e tudo mais, eu falei, olha lá você, um dia você vai ser pastor. Mas eu falava isso despretensiosamente. A gente não fazia ideia, a gente nem servia na igreja. Como ia ser pastor, né? E aí começou isso a acontecer de maneira exponencial. Eu falo, hoje as pessoas chegam na igreja, a gente não se apresenta como pastor. A gente se apresenta como líder do Ministério de Casais. Mas as pessoas já falam com a gente como se fosse. E eu falo, isso é o que Deus faz, né? O Senhor nos escolheu para essa função e as pessoas enxergam isso. Mas não é sobre a gente, é sobre o Senhor. Porque quando você falou isso de algum testemunho, eu estava me lembrando de como eu era. Eu era a pessoa que apontava o erro. Jesus, quando veio a mulher que já teve 5 maridos, ele falou para ela, esse que tu tá não é o teu marido, também não é, mas vai, não peques mais. Eu era a pessoa que apontava. Olha, minha irmã então sofreu muito comigo. Vai aonde com essa saia? Vai aonde com essa roupa? Ai, você nem parece que foi criada num berço cristão. Então, eu lembro de uma vez a minha irmã começar a ver The Chosen, e ela falou assim pra mim, logo quando lançou, que já tem muitos anos que lançou The Chosen, né? O primeiro, ela vendo, ela falou assim, irmã, você parece os fariseus. Ai, meu Deus. E eu pensei, falei, gente... Ai, eu pareço. Jesus, é muito brabo mas eu vou te isso. falar que o meu maior problema, hoje não, graças a Deus eu tô sendo tratado nessa área, mas quando eu me converti, não era com a pessoa do era com um crente. Um crente, sim. Eu comecei a ter muito problema com crente. Sim. E eu comecei a me ver numa situação de, tipo assim, de reclamar de uma coisa que o cara tava julgando outras pessoas e eu tava julgando ele. É crente. É isso. E aí minha mãe falava assim, amor, não sei se tu sabe, mas tu é crente. Só pra te lembrar. Tu Tu lembra? agora é isso. crente. Eu falei assim, porra, isso aqui não sei o que, cara, não sei o que. Aí ela, cara, não sei se tu percebeu ainda, mas tu também é crente. É isso. Aí eu falei, é verdade. E Deus começou a trabalhar isso também na minha vida. E minha irmã me mandou uma mensagem, deve ter um tempo atrás, falando sobre isso. Irmã, hoje você quase não fala de Deus pra mim, porque eu não falo diretamente pra ela, mas hoje eu vejo mais Deus na tua vida. Porque através da forma como eu hoje lido com isso, Sim. ela fala, caramba, eu quero ser assim. Então, isso é ser realmente isso. parecido com Cristo. É verdade. A pessoa olhar pra tua vida e falar assim, caramba, eu quero... Mesmo com os erros, as falhas e tudo mais, mas a gente a cada dia busca ser mais parecido com o Senhor. Então, isso as pessoas olham e a gente mostra Cristo sem falar. Através das nossas atitudes. O pastor Jorge atitudes. Camarina esteve aqui e ele falou que assim que ele se converteu, ele falou assim, cara, eu queria pregar pra todo mundo. É isso, aí só eu afasta. queria pregar, né? cara, só afastava. E é exatamente isso, assim, cara, eu até me emociono pra falar assim, eu vejo o que Deus está fazendo através da nossa vida. E não é pelo que a gente... Eu não falo nada. A não ser nas minhas redes sociais, eu me posiciono como cristão. Então, assim, cara, eu só quero falar de Deus. Foi até o que eu falei assim, eu viralizei. Eu poderia ter usado minha rede social para vender curso, para fazer um monte de coisa. Mas eu falei assim, não, eu só quero falar do que Deus fez na minha vida. E o interessante é que eu sou muito brincalhona, eu tenho amigo de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo eu tenho amigo. Eu também. Isso dentro e fora da igreja. E assim, eu ouço muito assim, ó. Não, mas a Vivi é crente diferente. E na hora do vamos ver, é pra mim que eles ligam. Vivi, você pode orar por mim, porque eu queria conversar com alguém. Isso aí. E eu sei que em você eu confio. Porque eles sabem que eu não tô ali pra julgá-los pelo que eles estão fazendo. Sabe? Eu tô ali pra ser amiga e acolher. E é isso que Jesus fazia. Né? Cara, e aí eu sabe que converso e tal. Uma chave que eu falo sempre no meu GT de casais. Cara, você que é cristão... Aí já tá profetizando o meu GT de casais, olha aí. Eu falei de casais? Falou. Meu GT homens. de homens. Eu falo assim, cara, para de querer. O tempo tá muito chata, velho. Na igreja, pelo amor de Deus, para de ser chato. Isso. Você que é cristão, você é homem, cristão, você primeiro tem que ser o cara mais legal do ambiente. É isso aí. E depois que vão descobrir que você é crente. É isso. Tenta fazer isso. É verdade. Sim. Tenta fazer. Isso. Cara, Isso direto. aí. Pô, eu atendo hoje um restaurante que é um bar, o Showtime Freguesia. Cara, e eu tô lá, eu sou cristão. E eu me divirto, eu brinco, porque eu amo meu trabalho, tá, gente? Então, assim, eu tô ali, tô me divertindo. Sim. Tô curtindo, não sei o quê. E aí todo mundo, cara, isso diversas vezes. A pessoa, cara, como você é gente boa, como você é legal, que não sei o quê. Aí o cara me segue no Instagram. Aí descobre Olha que é no crente. Instagram. Isso. Sou crente. Na outra semana o cara fala assim, ele já fica assim, ó. Não, porque eu vi lá no teu Instagram. Você é cristão? Eu falo assim, sou, cara, sou cristão. E, meu Deus, cara. Tipo assim, a pessoa parece que tá tendo uma descoberta.
Tipo assim, dá pra ser cristão, assim, Mas a ideia é né? fazer... É isso, as É pessoas exatamente gostam isso. de estar perto da gente. Nós somos pessoas que as pessoas gostam de estar perto. Exato. Então, eu usar isso a meu favor. É isso. É Eu isso. quero que elas continuem querendo estar perto de mim. E nisso, Exatamente. eu vou mostrando como é tão bom ser filha de Deus e seguir o Senhor sendo alegre e feliz. Exato. Esse trio aqui de hoje é marcado por isso. É isso. De verdade, assim, se Deus pudesse falar alguma coisa pra gente, é exatamente isso, meus filhos. Eu tenho essa visão que Deus, eu fico assim, cara, quando eu vou orar, eu falo assim, vem o Ian hoje, vamos conversar. Tu tem essa visão? E eu Isso. tenho certeza que Deus, se olhasse pra essa conversa aqui hoje, ia falar assim, cara, 3 pessoas que são marcadas exatamente por isso. Por ganharem pessoas sendo gente boa. Então, assim, Sim. você que é crente, cara, seja gente boa primeiro. Ai, por favor. Primeiro, seja gente boa, faça tudo. Cara, a tua vida vai falar de Deus. A tua vida. A gente está passando por uma série, né? Que fala sobre isso. Adoração. Eu quero isso que a minha aí. vida adore Deus. Gente, eu me envergonho tanto quando a minha vida não adora Deus. Quando eu falo assim, gente, meu Deus, por que eu gritei? Eu não era. Por que eu falei que gritei com meu vizinho? Gente, eu gritei com meu vizinho essa semana passada. Gente, eu falei, por que eu gritei com meu vizinho? E aí eu fico envergonhado. Eu falo É assim, isso. eu não sou isso. E eu fico doido pra pedir desculpa, mas eu também não consigo. Porque eu tô indo embora agora. Ele vai ficar sempre marcado com esse vizinho. Gritou com... Eu passei 1 ano e meio sem gritar com ninguém. Eu gritei, falei, gente, por que eu fiz isso? E aí são essas Deixa um coisas, presentinho né? na porta dele, deixa um Meu presentinho. vizinho, pelo amor de Deus, Deixa um se presentinho esse pra episódio ele. chegar até você, me perdoe porque eu gritei com você. Tem aqui um doce, bom doce, Lili. Inclusive, momento merchan. Aí, ó. Momento perfeito Me contrata. pra gente fazer um momento merchan, assim, cara, de verdade. A gente tá iniciando aqui do meio pro fim já do episódio. E o momento merchan, ele é legal. Por quê? Eu falo que todo projeto que você pensa, mas tem pessoas que o diferencial são pessoas que querem ajudar. O meu podcast aqui não tem patrocinadores pagos. Os patrocinadores, na verdade, são pessoas da nossa igreja. Todas as pessoas, eu falo assim, cara, divulga o teu negócio lá. Ai, meu Deus, mas é de graça. É de graça. Eu vou postar na minha rede social porque eu ganhei seguidor, não para dizer que eu tenho seguidor. É para poder abençoar o maior número de pessoas possíveis. Então, cara, isso aqui... E eu só costumo trazer as coisas que eu gosto, tá? Porque a gente que é crente tem que falar a verdade. Sim. E, cara, isso aqui é brincadeira. Isso aqui de verdade. A Lili, ela é da nossa igreja, é a co-líder lá do Ministério de Jovens. E ela tem um Instagram que é Bom Doce Lili. Cara, isso aqui é incrível. Tudo que ela Maravilhoso. faz é incrível. Ela fez um festival de torta. A gente comprou 4 tortas. E no dia seguinte a gente pediu mais 2 porque a gente ficou apaixonada. Então você que tá aí nessa casa, tira um tempinho agora, não vai te custar nada. Entra no teu Instagram, digita lá Bom Doce Lili. Segue ela no Instagram. Ela também faz para festa, para evento, para qualquer... Cara, se você pedir, ela tem o delivery, então ela entrega diariamente, mas se você tiver um evento diferenciado, quer colocar na sua festa, tá aqui. E ela, como todo patrocinador aqui do Pode Crer, não abençoa só a minha vida. Porque a gente é crente, a gente quer abençoar a vida de todos. Eu tô de olho Então a aqui no Lili, ó, brigadeiro. mandou uma sacolinha para cada uma de Meu vocês. Deus, obrigada, Lili. Separada. E olha, eu falei. Lili faz salgado também, Aí. tá? Já comeu o empadão dela? Maravilhoso. O empadão de Gente, frango. eu muito nunca bom. comi Lili, nada dela obrigada, ruim. Lili. Ela é maravilhosa. Delicioso tudo, Então, aqui, gente. cara, tem o WhatsApp dela. Eu vou deixar também, quando eu postar esse corte aqui no Instagram. Eu vou postar, vou marcar o arroba dela. Então, segue ela no Instagram. Cara, e assim, eu queria que vocês abrissem aqui pra gente Ai, poder meu Deus. mostrar. Olha, eu tinha Recebido. mandado ela uma mandou pra mensagem vocês. pra ela que depois do jejum eu queria É. essa torta cookie. Tu acredita Olha nisso? isso. Não acredito que eu ganhei a torta cookie. Deus mandou pra você. Tá vendo? Arrasou. Eu vou te falar que eu nem sei o negócio que tem aqui, dentro, ó. mas eu acredito que seja essa. Ah, mas se não tiver a torta cookie, eu vou você pegar pega essa tudo. daqui. pode Tem, deixar, tem a amiga. torta cookie. Eu vou te falar que eu tô doido. Tem tudo que tem em cima da pra comer mesa. essa torta Tem cookie o brigadeiro, tem a torta cookie, Olha, tem gente, o bolinho de igualzinho. vulcão. aqui. Vamos fazer o seguinte, Vamos. em respeito e em memória ao meu estômago favor. também, que tá... Vindo querendo do comer jejum, doce desde né? o início do episódio. Vamos provar, Não, com Vamos. até pra gente certeza. gerar esse corte pra você também. Eu vou no brigadeiro aqui. Eu vou no brigadeiro Por quê? também. E o brigadeiro eu vou deixar pro Nicolas, meu filho, que é Ah. o brigadeiríssimo. Amo um brigadeiro. Show de bola. É o cara. E o brigadeiro dela é aquele que quando você morde, faz a marquinha do dente de tão Olha isso aqui, ó. cremoso. É uma Eu tomei um delícia. chocolate Pega quente esse, dela uma ó, vez, esse, meu Deus. Essa Comer um- brincadeira aqui, ó. Eu vou comer um pedacinho dessa torta aqui, então. Nossa.
Eu vou de brigadeiro. Não, esse granulado que ela usa é surreal. Vê se ela quer. Isso aqui tem que ser com a outra colher. Mandar um beijo pra Lili e pro Wellington. Voltamos aqui nesse momento maravilhoso, momento Agora. mexante. Aproveitou para fazer uma boquinha aqui, cara. Que doce maravilhoso. E aí a gente tá indo aqui já pro final. Poxa, passou tão rápido. Nem foi combinado, tá? Pior que não. É. Mas assim, de verdade, muito feliz por vocês estarem aqui. Eu quero fazer mais uma pergunta, assim, que eu sei que o nosso episódio é para falar sobre alegria. A gente está demonstrando aqui durante todo esse episódio como é bom ser alegre, ser cristão. Mas eu queria que vocês compartilhassem qual foi o momento mais difícil da caminhada de vocês. Se tem um momento que fala assim, cara, nesse momento aqui eu pensei em desistir, esse negócio não é para mim. Eu falo por experiência própria, já teve um momento que eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Meu Deus, tá dando tudo errado. Será que era pra eu ir para esse lado mesmo? Teve algum momento na caminhada de vocês, assim, muito difícil, vocês queiram compartilhar? E o que se teve, né? O que fez vocês permanecerem? Olha, eu acho que o último momento mais difícil que eu passei, em momento nenhum eu tentei desanimar. Tem uma folha de papel aí? Eu queria uma folha de papel. Em momento nenhum me fez desanimar, porque eu estava em uma fase onde eu sabia que o Senhor estava tratando uma série de coisas. Eu dei uma virada na minha vida, assim, completamente. Saí de um emprego onde eu trabalhava, que eu ganhava muito bem, que eu tinha muitas questões, que eu tinha um cargo bem alto e tal. E saí sem plano B, mas me mantendo ali e tal. E aí eu comecei a ver que as coisas estavam acontecendo e a minha vida profissional não estava andando do jeito que eu queria. Só que eu sou uma pessoa extremamente habilitada, eu estudei, eu tenho faculdade, eu tenho pós, eu tenho mestrado, eu tenho não sei o quê. E eu não estava vendo aquilo ali acontecer. E eu pensando, por quê? Se eu não saí daquele emprego por nada, eu sabia que era para eu sair. Deus me falou para sair. E por que que agora não está andando? Por que que a coisa não está andando? Produção, pode trazer aqui Então, a folha de papel que a Vivi pediu. Isso. Dá um tchauzinho pra câmera. Minha esposa, Não, mais não conhecida precisa de como caneta. produção. E aí, e as coisas foram acontecendo, e as coisas foram ficando difíceis. E por que que eu pedi a folha de papel? Porque isso foi uma coisa que eu citei esse meu primo, né, que é pastor também, que eu amo muito e que eu aprendi com ele. Que quando a gente tá aqui inteirinho, quando bate o vento, tá ouvindo barulho? Inclusive, por causa do microfone, eu acho que fica mais difícil de me ouvir por causa desse barulho. E aí as coisas vão acontecendo, e a gente vai sendo amassado, e as coisas vão doendo, e o amassado vai vindo, né? E aí você perde a forma, você muda de forma e tal. Só que aí, depois que você é muito amassado, quando bate vento de novo, não tem barulho mais nenhum. Nada atrapalha você de ouvir a voz do Senhor. Não existe mais barulho para tirar o seu foco. Você já consegue ouvir minha voz sem o barulho atrapalhando. Então, assim, em momento nenhum dessa última fase que eu falei assim, meu Deus, eu fiz uma besteira. Eu troquei o certo por um duvidoso. E agora? Eu não pensei em desistir porque eu conseguia ver tanto o Senhor cuidando e Ele me mostrando que, assim, ó, o controle não é seu. Você não tem que se preocupar. Sabe? Sou eu que vou cuidar de tudo. Só descansa. E os barulhos foram sumindo, porque eu fui sendo amassada, fui sendo amassada, fui sendo amassada. E aí eu já citei aqui, né, que eu tenho 2 cães de grande porte, então vocês imaginam quanto que eu gasto de cuidado com esses cães. E aí teve um mês que eu tava assim, meu Deus, eu tô sem dinheiro, e agora o que que eu vou fazer? Aí a Ana Paula Pano botou no grupo das mulheres assim, ó, gente, meu cachorro, eu comprei esse saco de ração de 20 quilos pro meu cachorro, e ele comeu só uma dose e ele teve alergia. Uma ração premium, a mesma que eu dava pros meus cachorros. Alguém quer? Eu quero. Eu falei pra ela, eu quero. Ela, é sua, você foi a primeira pessoa que falou comigo. Cuidado de Deus. Sabe? Tipo assim, são 2 sacos de 20 quilos por mês.
E não é ração cara. Barata. Então, assim, até nisso eu falei assim, meu Deus tá cuidando dos meus cachorros. Impressionante, né? Como que eu vou me preocupar? Então, assim, não é que eu pensei em desistir. Em momento nenhum eu desisti. No momento nenhum eu cogitei. Mas eu entendi que o Senhor ele estava tratando tantas coisas à minha volta e me preparando para tanta coisa que eu falei, caramba, é isso, sabe? Então, assim, de todos os testemunhos que eu tenho, né? Que até capotar de carro eu já capotei, gente. Saí andando assim, ó. É mesmo? Saí andando do capotamento, liguei para casa. Oi. Minha mãe demorou a atender o telefone, aí meu padrasto atendeu. Eu, oi. Ele, não, você estava ligando. A gente demorou a atender porque a gente estava orando. Eu falei, ai, que bom. Então, porque eu acabei de capotar de carro. Desse jeito, né? Cara, que loucura. Então, assim, de todos os últimos, esse foi o grande momento, né? Que o Senhor estava tratando tantas coisas na minha vida que, na verdade, eu não desisti. Nem pensei em. Mas ele foi tendo cuidado de me mostrar que, calma, eu tô no controle, tá tudo bem. Você só precisa entender alguns processos. Isso. E o principal é entender que o controle não é meu, que isso sempre foi uma dificuldade muito Perfeito. grande Minha que eu também, tive minha também. na vida, de não estar à frente, não ter o controle de tudo. E hoje eu já falo assim, Senhor, é isso. Eu confio, eu sei que o Senhor vai me ajudar, e eu sei que o Senhor vai estar à frente, e eu não tenho que me preocupar, e vambora, entendeu? Amém. Amém, que maneiro. E você, minha amiga? Olha, vontade de desistir várias vezes. Mas aquela vontade assim, eu acho que eu vou largar tudo. Aí depois já não é pra largar tudo. A vontade de viajar, É, sair correndo. Isso. Porque conforme as coisas vão acontecendo, a gente costuma dizer, tipo assim, isso aqui deu errado, não deve ser porque Deus não quer que eu faça isso. E, na verdade, é o contrário, né? Eu vejo que Deus, ele nos prepara, ele permite que a gente passe por situações exatamente porque algo está por vir. A gente precisa estar preparado para receber aquilo que está vindo. A gente passou por várias situações. Eu lembro quando faltava 2 semanas para a gente começar o curso de casais. Isso é uma coisa que eu falo muito. A gente tinha voltado de Portugal quando a gente chegou na Ilã Taquara. A gente passou 1 ano em Portugal. Então, a gente tinha vendido todas as nossas coisas para passar 1 ano lá. Quando a gente voltou, a gente estava com o dinheiro cravado para comprar o nosso carro e recomprar as nossas coisas. Só que eu não ia comprar as minhas coisas exatamente como era antes. E o Evaldo, numa ânsia de querer que eu tenha tudo como era antes, investiu o nosso dinheiro e perdeu o nosso dinheiro. E faltava isso tudo, porque ele tinha pedido a minha opinião e eu tinha falado para ele não fazer, mas ele, na ânsia de querer me dar melhor, hoje eu entendo. Cara, na hora eu falei, gente, eu não vou fazer. Por que eu vou fazer curso de casais? Olha só, a gente não tem mais jeito, é melhor a gente separar. Meu Deus, você perdeu o dinheiro todo, não sei o quê. Tá bom. E aí permanecemos, Deus tratou essa área também financeira na nossa vida. A gente tem um testemunho sobre isso, sobre a questão de dízimos e tudo mais. Deus tratou essa parte. Impactou a minha vida da Anne. E hoje eu vejo que Deus usa isso para Exatamente. alcançar outras pessoas. Então, a gente precisou passar por aquele período. E depois, quando a gente resolveu abrir o primeiro GT, que foi na época que a gente estava lá no curso, e a Kelly e o Juan eram nossos alunos lá. O Evaldo ia fazer uma cirurgia do quadril. E antes dele fazer uma cirurgia, foi uma senhora lá no quartel e chegou pra ele e falou assim, olha, vai dar tudo certo. Aí o Evaldo falou assim, tá bom. Tipo assim, a cirurgia era simples, vai dar tudo certo. Abraçou ela, tá bom. Foi pra cirurgia. Só que quando o Evaldo saiu da cirurgia, ele saiu com uma sequela. Na hora ali. E uma coisa muito séria. E é tipo assim, acontece isso em 0,00. Não tinha nenhum caso documentado. O hospital dele era referência de cirurgia de quadril. E não tinha nenhum caso documentado como ele. E isso, a gente estava nas vésperas de abrir o GT e de realmente começar a estar mais no Ministério de Casais. Só que a gente se apegou à palavra daquela mulher. Vai dar tudo certo. E eu pensava assim, cara, isso não deu tudo certo, é tudo errado. Então, em algum momento, isso vai dar certo. Então, assim, a gente pensou, né, na nossa carne em desistir, mas a gente voltava para a palavra que Deus tinha nos entregado. Então, a gente fez Cara, a nossa vida... Por isso que eu sempre falo do jejum da igreja também, porque a gente tem vários testemunhos de jejum. Através de jejum. Né? E aí, o Evaldo foi todos os jejuns com a muleta dele lá, de cirurgia, porque ele operou, tipo assim, 1 semana antes do jejum. E o pastor Júnior botou a mão no quadril dele, porque ele operou um lado. Ele tinha indicação
para operar os 2 lados do quadril. E o pastor Júnior foi lá, e ele já desesperado. Gente, como que eu vou operar o outro lado? Deu tudo errado de um lado, se eu fizer o outro, o que vai acontecer? E aí o pastor Júnior botou a mão no quadril dele, orou sobre ele, tá bom. E aí passou. E aí a gente fez o jejum inteiro, ele continuou com aquela sequela terrível. Passou quase um mês, foi quando começou a melhorar. E aí a gente estava muito aflito, eu falei, Jesus, tá bom, a gente aprendeu a confiar, a ter fé, porque a gente acha que vai ter fé, pode plim, 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 né? É verdade. Mas a gente não aguenta mais passar por isso tudo de novo, porque a chance de acontecer novamente era grande. E aí, quando ele refez a ressonância para marcar a cirurgia, ele foi para marcar a cirurgia. Quando ele fez a ressonância, ele não tinha mais nada no quadril dele. Nada, 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 nada. Então, essas experiências com Deus vão nos dando cada vez mais fé de que se Deus cuidou disso aqui, ele vai cuidar. Então, Sim. mesmo que venham situações difíceis, o mesmo Deus, ele vai fazer dessa forma e vai ser para o nosso bem. Então, assim, quando a gente pensa em desistir, a gente olha para trás e vê tudo que Deus já fez, não tem como desistir. Fala, o Senhor é o mesmo, então ele vai usar até as situações difíceis para o nosso bem. Então, é isso que a gente pensa. Glória a Deus, sim. É muito engraçado ver vocês dois compartilhando, porque a gente passou por isso também, assim. Muita gente vê ali, se converteu, parou de fumar, parou de beber. Gente, isso pra mim foi fácil. Eu nunca mais, foi espiritual. A partir do momento que eu me converti, eu nunca mais senti vontade de fumar um cigarro, de beber, e até hoje. Então, assim, é algo... foi difícil? Não foi, porque foi algo que realmente aconteceu. Então, assim, só que essas coisas que vão acontecendo são são o mais difícil, que é as coisas que as pessoas não veem. Isso. Porque ver que parou de fumar e beber é mais fácil de você olhar e ver, pô, ele tinha um hábito, não tem mais esse hábito. Agora, as outras coisas no secreto que você vive dentro de casa, cara, é muito bizarro. Quando você vê o cuidado de Deus, a gente sentiu na pele, assim, de verdade. Até me emociono de falar, foi muito difícil. A gente tava numa situação de, cara, tinha acabado de casar, e quando a gente decidiu se casar, tudo começou a dar errado. Eu perdi os meus melhores clientes, a gente ficou sem dinheiro. Quando eu me converti, eu recebi uma palavra de Deus para desfazer a minha sociedade que eu tinha, uma agência de marketing com outras 2 pessoas. Hoje eu sou sozinho e hoje eu vivo o melhor momento da minha agência de marketing. Mas naquele momento, cara, saí de uma realidade financeira para uma realidade financeira que eu nunca tinha vivido. E aí a gente tinha acabado de casar, aí a gente se olhava. Eu lembro que quando a gente estava para casar, faltava 10 dias para casar, a gente estava orando de manhã cedo, fazendo nosso devocional de manhã, a gente chorava, mas chorava de soluçar, porque a gente não tinha dinheiro. Aí eu lembro que eu recebi, foi onde que eu comecei a chorar muito, eu recebi uma mensagem, acho que eu já falei isso pra você, do meu amigo que mora nos Estados Unidos, meu padrinho. Ele mandou uma mensagem assim, passagem comprada. Eu desabei. Eu desabei, porque eu falei assim, falta 10 mil reais, eu não tenho, meus clientes saíram, deu tudo errado, e ele chorando. Nosso interfone tocou de casa. Coisa assim, absurda. Aí a Anne atendeu porque eu tava chorando muito. Aí ela falou assim, amor, tem uma moça falando que já tocou em 2 casas, tá desesperada, que o marido foi preso e que não tem comida, que não sei o que. Eu falei, gente, do nada. Aí eu sequei minhas lágrimas, falei, vamos lá ver. Abrimos a porta de casa. Aí a mulher, eu falei, não, entra pra cá. Aí ela tava meio assustada, assim, entra pra cá. Aí eu falei assim, comecei a falar de Deus pra ela, ela desabou. Aí a gente orou por ela, aí eu sem dinheiro, sem comida em casa, a gente deu as coisas que a gente tinha de comida, porque eu falei assim, não, vamos dar, e beleza. Enfim, no final de tudo, a gente conseguiu pagar o casamento, nós tivemos um casamento, assim, extraordinário. Viralizou o casamento. Não ia ter... Foram coisas assim que foram detalhes, que é isso que... Essa partezinha que a gente parece que passa despercebido. Não ia... Porque a gente tinha um pacote básico. Aí não ia ter flor. A mulher foi comprar flor, mandou mensagem pra minha esposa. Fui comprar flor, a flor tava em promoção. Vai ter cheio de flor. Tava cheio de flor no meu casamento. Não ia ter mesa posta. Ela ia, porque apareceu um fornecedor novo, sei lá.
tudo foi acontecendo, a gente teve um casamento maravilhoso. Foi assim, uma coisa assim que quando eu cheguei, eu tava assim, eu não paguei por isso aqui não. Será que eles vão botar um adicional aqui? Mas é por isso que Deus é detalhista Em no tudo. púrpura, escarlate, Em coisa. tudo. Porque Deus é detalhista na nossa Cara, vida. é isso. impressionante. É isso. A gente passou por um deserto financeiro entre janeiro e fevereiro. A gente teve um mês que faltava R$300 pra gente pagar as contas. A gente tava comendo só ovo, bebendo água. E eu olhava pra ela e falava assim, cara, deu tudo errado, né? Não é isso, a vida não é isso. Eu tava muito melhor quando eu não era cristão. Eu sempre tive dinheiro, gente. Sou empresário, nunca aconteceu. Sabe aquela coisa do Sim, ego? é. Eu não sou isso, que não sei o quê. E na rede social eu tô mostrando que eu sou uma coisa e eu tô vivendo essa. Cara, a cabeça assim, ó, gente. Deus E eu olhando, eu sou o trabalhando. provedor da minha casa, mas eu não tô conseguindo prover o que tá acontecendo. Aquela situação imensa. E aí que eu falo que é o cuidado da igreja também, né? Pô, esse casal aqui, abençoado demais, orou tanto pela gente. Muito assim, a gente nunca teve vergonha de pedir oração. A gente pede oração até demais, né? Às vezes eu fico assim, gente, pelo amor Pode de Deus. pedir, pode pedir. Eu peço oração pro tempo inteiro. E assim, cara, o Rafael e a Gisele foram usados por Deus. Rafael estudou com a minha irmã mais velha. Cara, e olha que loucura. O Rafael não sabia dessa história. Nada. De nada. Ele falou assim, me manda o teu Pix aí. Falei, pra que você quer o meu Pix? Ah, manda o teu Pix, tu vai entender. Ele me transferiu R$300. Nossa. Aí ele falou assim, eu não sei porquê. Olha a mensagem aqui da Gisele. A Gisele tava mandando assim pra ele, já fez? Já fez? A Gisele... Já mandou? Já fez. Eles são Porque eles falaram que eles queridos estavam demais. orando e Deus falou pra mandar exatamente esse valor. Cara, É então isso. assim, ali, né, que a minha esposa tá aqui na parte de trás das câmeras. Aí naquele momento, Maravilhosa. cara, a gente chorou e falou assim, olha o que Deus tá É cuidando isso. da gente. Mas é. Hoje, cara, eu tô vivendo um momento financeiro que eu Glória falo a assim, Deus. cara, eu não seria capaz de produzir tudo isso. Eu não sei o que tá acontecendo. A gente dizima, parece que o dinheiro multiplica. Não é querendo mostrar que é como se fosse uma poupança, alguma coisa. isso. Mas assim, é algo que... E é difícil até de explicar pra E quem é não no vive coração, isso. e Deus trabalha isso no coração. Gente, é uma coisa É absurda. isso, é então, isso. assim, cara, ouvir isso de vocês me fez lembrar disso aqui agora. Mas é só eu pra fiquei você assim, saber que o controle gente. não é seu, nunca foi. Que loucura. isso. E aqui estamos hoje no episódio. A última pergunta pra vocês. Ai, pra meu gente Deus, último. poder entrar aqui no... Ah, eu peguei até papel e caneta pra poder fazer Deixa a eu achar prova das aqui. perguntas. Deixa eu achar aqui. Na verdade, aqui tá pra Thaís e pra você, né? O que vocês diriam para a Thaís ou a Vivi de anos atrás, com a cabeça que vocês têm hoje? Qual que é a mensagem? Porque essa mensagem, por que eu sempre faço essa pergunta? Porque essa mensagem, ela não é só para vocês, é para as pessoas que estão ouvindo também. O que vocês diriam para Thaís não convertida de anos atrás lá, sendo a Thaís que você é hoje, e você, Vivi, o que você diria para Vivi lá de anos atrás? Pode olhar para a câmera lá e dizer uma frase, o que você falaria para você mesmo de anos Nossa, atrás? eu nunca tinha pensado nisso, sabia? É. Mas eu acho que se eu encontrasse a Vivi... Deixa eu virar o microfone para poder melhorar aqui. Eu acho que eu diria... Não demora, não. O Senhor quer te usar poderosamente. Ele vai transformar a sua vida de uma forma tão linda que quanto mais rápido você voltar, maior vai ser. Amém. Alguém recebeu essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Eu falaria para Thaís, não fica tão ansiosa com o amanhã. Deus está cuidando da tua vida e Ele vai te usar de maneira poderosa. Só confia nele, não tenta controlar, dá um jeitinho nas coisas de Deus, Ele vai fazer. E olha para o seu irmão com um olhar de misericórdia, porque é assim que o Senhor olha para a sua vida. Então, não aponta o dedo. Jesus não apontou o dedo. Ele amou, então ama as pessoas. Usa o que eu te entreguei. Não tenta esconder as tuas qualidades, a tua intensidade. Usa a sua intensidade, porque tem pessoas que precisam do abraço, do sorriso, e Deus vai usar a tua vida. Então, é isso que eu falaria para mim. Que Amém. lindo. Glória a Ele Deus. tá Eu chorando. tô em emoção, gente. Eu sou chorão. Mas de verdade, assim, eu queria, antes de fazer o encerramento, abrir para vocês falarem também. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem que fez muito sentido. E é importante falar aqui, porque essa mensagem é para vocês, assim como vocês, mas é para várias pessoas.
talvez a gente tá num mundo que trabalha, parece, para que a gente fique ansioso, Isso. né? Parece que a vida do outro tá sempre melhor e a gente entra num vício de comparativo. Se a gente realmente parar para entrar numa rede social hoje, cara, é muita informação. Então, assim, por que eu tô querendo dizer isso? Porque eu sempre fui um cara que eu era focado eu queria ser um cara de sucesso. Eu também. Porque eu vou ser um cara de sucesso, porque eu vou ser milionário, eu vou ter uma Lamborghini. E quando eu me converti, isso foi mudando. As coisas foram perdendo sentido. Só que em algum momento do percurso, eu fui me sentindo frustrado. Eu começava a ficar frustrado com algumas coisas. Eu falava assim, cara, pô, o meu podcast não viralizou, né? O meu vídeo não bateu tantas visualizações. E eu comecei a perder a essência. Eu não tava... e no início, realmente, eu não tava por isso. Só que quando viralizou, eu queria que tudo viralizasse. Eu queria que tudo... Mas por um motivo bom, porque eu queria espalhar... Quero, na verdade, né? Esse é o meu objetivo, espalhar a mensagem e propagar. Só que o meu foco, ele tava único e exclusivamente no objetivo. No resultado. No Isso. resultado. Foco no resultado. Eu quero resultado, eu quero resultado, eu quero resultado. E uma esposa maravilhosa que eu tenho, enviada de Deus. Eu cheguei cansado um dia do trabalho, ela falou assim, ouve essa mensagem aqui. Eu tô não sei se era um podcast. Era tipo, sei lá, algum no YouTube, um vídeo no YouTube. E aí eu comecei a ouvir sobre isso e, cara, aquilo fez muito sentido. Então eu falei, vou trazer aqui para falar sobre isso, porque talvez vocês, ou talvez alguém que tá ouvindo aí, vai se identificar com isso. E aí eu comecei a pesquisar. Sucesso, na nossa visão, realmente é ter bons resultados. E até é natural você pensar isso. Cara, se eu tenho bons resultados, eu sou um cara de sucesso. Só que na visão de Deus, ter sucesso é você ser fiel à sua vocação. E aí tem vários versículos que falam que... Eu não vou trazer aqui só pra gente não se estender, mas... E aí, cara, seja fiel à tua vocação. Permaneça, seja fiel. E aí eu comecei a ver, realmente, porque se você vive uma vida baseada no foco no resultado, o resultado não depende só de você. É isso. O resultado depende de uma série de coisas. Mas quando você muda para ser uma vida fiel à sua vocação, só depende de você. É uma coisa que só depende de você. Por quê? Porque você muda a tua ótica. Eu vou dar um exemplo. Eu quero emagrecer. O foco é o quê? Pô, perder tantos quilos. Mas se eu mudar o foco para, cara, eu preciso ir 5 vezes na semana na academia. Isso só depende de mim, ir 5 vezes na semana. Agora, perder 20 quilos depende de uma série de coisas. Se minha saúde vai estar em dia, se eu vou estar bem, se sabe? Então, assim, isso para nossa vida cristã cara, é impressionante como isso fez sentido para mim. Cara, eu vou ser fiel à minha vocação. Por que eu tô aqui? Porque Deus me chamou para fazer isso. E quem dá o resultado é Ele. É Ele que vai dar o resultado. E você falou isso quando você falou assim, que aí você tira a tua mão do volante e realmente... Porque senão a gente fica naquela assim, não, tá tudo na tua mão, Senhor. Mas se tu puder fazer... A gente nunca quer tirar de verdade. E, cara, essa mensagem, assim, entrou no meu coração e eu quis trazer ela aqui para vocês. Por algum motivo, o Espírito Santo provavelmente falou assim, cara, fala sobre isso, ou vocês, ou alguém que tá ouvindo, vai se impactar com essa mensagem. Show de bola. Faltam 10 minutinhos. Então, a gente, agora, momentos finais. Queria agradecer de verdade. Eu sempre digo isso aqui. Eu acho que o maior fala de alguém que quer, por exemplo, fala assim, cara, eu confio, eu acredito no teu projeto. É vocês estarem aqui. E vocês virem aqui, é um grande sim para mim, assim. Cara, eu acredito nisso. Cara, continua com esse teu projeto, assim. Tô muito feliz, esse episódio aqui é muito marcante para mim, de verdade. Vocês são pessoas que eu tenho realmente, assim, como espelho, porque eu vejo Cristo em vocês. Então, o meu maior exemplo é Cristo. Mas ter pessoas próximas, né, tangíveis aqui, que estavam na minha frente, que eu vejo, cara, faz toda a diferença. Né? Eu não tô na Ilan por conta da Vivi ou da Thaís, mas ter vocês lá faz toda a diferença. Quando eu tô no domingo e eu sei que a Vivi tá escalada no louvor, eu fico mais feliz, minha esposa sabe disso, que eu falo que eu vou dançar. Porque eu já sei todos os passinhos do louvor. Cara, não tem jeito. Cara, quando eu sei que... De verdade, assim, a gente tinha um
costume de ir à noite no culto, mas a gente passou aí de manhã porque a gente quer encontrar a Thaís e o Evaldo, porque a gente tá com eles é muito bom. Sim. Só por isso. Pode ser qualquer... Cara, tá com eles dois, se a gente tiver 10 minutos, 20 minutos ali com eles, cara, é um privilégio. Foi um privilégio a gente tá se aproximando, conhecer um pouco mais da família de vocês. Então, assim, cara, muito obrigado. Se vocês quiserem falar alguma coisa também, fique à vontade. Queria falar uma nesse coisa momento pra final. você. Amém. Muitas vezes a gente sobe pra louvar ali, eu vou falar por mim, quebrada, sabe? O Ministério de Louvor, ele tem a função de levar a igreja à adoração. Só que às vezes a gente está ali com o coração em frangalhos, precisando de abraço, precisando de ser acolhido, sabe? Às vezes a gente está ali no apelo, cantando pelo apelo, mas querendo estar ali, ajoelhado, e não ministrando. Então, eu costumo dizer que nós somos garçons, muitas vezes, né? Estamos sempre levando um banquete e, às vezes, a gente não consegue comer quando a gente quer. Só que eu, quando canto, eu interajo muito com as pessoas, né? E você abençoa a minha vida profundamente quando eu tô cantando e você tá ali, que eu olho pra você e você faz assim, eu faço de volta. Então, assim, não é só eu estar ali cantando e ver um doido que nem eu dançando ali na frente, não. Sabe? É enxergar que, caramba, essa pessoa tá adorando junto comigo ali. Cara, não interessa como é que tá o meu coração, eu tô aqui e tem alguém com a mesma intensidade, porque é bom a gente se encontrar no outro, né? E ter aquela coisa assim, olha ali, ele também tá se entregando tanto quanto eu, não sei qual é o problema dele, eu tô em frangalhos. E eu tô aqui cantando e que bom que você tá vibrando junto comigo, porque eu preciso de mais alguém vibrando perto de mim, porque hoje eu não tô bem. Que isso acontece. Amém. Né? Então, assim, eu agradeço demais a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, Amém. pela sua intensidade, porque você senta lá no primeiro banco para cantar, e eu, às vezes, eu quase ouço você do meu lado, de tão alto que você canta, e eu gosto, sabe? Então, assim, existem pessoas que eu olho, eu já procuro, assim, um olhar, assim, para poder me trazer ali, né? E é Amém. bom estar Importante junto. ouvir isso. Então, assim, muito obrigada por abençoar a minha vida tanto. A Thaís é maravilhosa, né, gente? Ai, Thaís, eu te amo muito, sério. Também. E quando eu descobri que, poxa, o marido dela estou com a minha irmã, meu Deus, a gente sempre foi da mesma família, olha! Eu amo a família da Thaís, eu amo sua família. O marido dela é muito cuidadoso. Uma vez ele ficou cuidando de mim na igreja, ele falou assim, eu vou passar rápido para abrir a igreja, Vivi, não demora não sei o quê. Eu cheguei na igreja, ele abriu. Quando a gente abriu a porta, tinha um morador, uma pessoa em situação de rua ali na igreja, um homem. Aí eu entrei na igreja, fechou a porta, daqui a pouco surgiu o Evaldo dentro da igreja. Oi, Vivi. Aí eu, o que foi? Vou ficar com você até chegar um homem aqui. Eu, não, Evaldo, mas eu tô aqui dentro, a porta fechada. Não. Você não vai ficar aqui sozinha, não, porque tem um homem ali fora. Enquanto não chegar algum homem aqui, eu não vou embora. E detalhe, ele tava com pressa, ele tinha que fazer... Então eu até falei com ela, Thaís, seu marido foi incrível, cuidou de mim. Então, assim, eu sou muito abençoada. E eu quero mandar beijo pra minha família toda que eu não mandei, gente. A Thaís mandou, minhas irmãs, meus cunhados, amo vocês, todo mundo. Amém. Amém. E vou falar só um pouquinho do que você contou aqui, que no mundo a gente é egoísta. A gente olha para os nossos próprios interesses. E muitas das vezes, nós sendo cristãos, e a gente entende que nós fomos chamados para amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, muitas das vezes a gente tem que botar os nossos problemas no bolso e amar o outro. E isso não é porque nós somos hipócritas, é porque a gente entende que nós estamos aqui para servir. E a tua vida mostra isso, amigo. Você mostra que você ama servir, que você é feliz servindo. E eu aprendo muito com a sua vida. Eu sei um pouco mais da vida de vocês, da história de vocês. E mesmo com as situações, você se mantém servindo e o Senhor vê isso. Porque você muitas das vezes teve motivos para ser egoísta, porque é o que o mundo pensaria. Eu era egoísta. Ah, não, eu tenho que ver os meus sonhos, as minhas coisas, o meu tempo. Mas você escolhe amar ao próximo, servir ao próximo. O podcast é para isso, né? Você tá aqui para isso. Então tem a ver com o que você falou, né? Não é sobre o resultado que isso vai dar. É o propósito do porquê que nós estamos fazendo isso aqui, por que nós estamos aqui. Então, eu creio muito nisso, que assim como o Senhor fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida de outras pessoas que estão atrás da tela ali e que pensam assim, ah, não tem mais jeito, para mim não dá. Mas o Senhor, Ele tem planos, né, para sua vida, para fazer através da sua vida. Então, eu sei que muitas das vezes a gente está pensando nas nossas necessidades, mas busca o Senhor porque Ele é
Ele é nosso galardoador, né? Ele está pronto para nos recompensar, porque eu tenho certeza que aí sim você vai estar no caminho do que o Senhor tem para sua vida e das coisas que Ele tem para te oferecer. Então, amigo, eu vejo isso na tua vida. Amém. Muito obrigada na tua família. Foi muito bom estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que é só o início, porque o Senhor te fez comunicador para que você comunique a palavra dele para outras pessoas. Eu Então, Deus vai creio. te usar de maneira poderosa. Você tem o dom da palavra e hoje você está usando o dom da palavra para levar a palavra de Deus. E é isso que eu creio que ele vai continuar fazendo na tua família. É isso. Amém, gente. Obrigado. Cara, que episódio incrível, de verdade. E você que tá aí desse lado, meu irmão, você ouviu sobre Deus aqui durante quase 2 horas. Então, vem do jeito que você tá, não espera. E você não precisa, assim como nós, fazer parte de uma igreja para falar com Jesus. Se comunica com ele agora, no teu Agora. quarto, onde você estiver. Que esse vídeo chegue até você e você possa declarar que o Senhor é o seu único Senhor e Salvador da tua Amém. vida. Amém. E ele vai ajeitar tuas veredas, não ao contrário. Isso, isso. Um beijo pra audiência do Pode Crer e até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Tchau.